Olá! Olá, viva! Olá, Janaína! Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. A minha convidada de hoje é médica endocrinologista, especialista em disfunções hormonais, diabetes e obesidade. Mas ela é também uma das pessoas que mais sabe de cancro, no Brasil e no mundo, atrevo-me a dizer. É verdade, é verdade. E tem feito um trabalho incrível de estudo e divulgação deste tema. Especificamente, ela tem estudado muito os efeitos da dieta cetogénica, da alimentação mais cetogénica, mais pobre em carboidratos, e do jejum intermitente no tratamento do cancro. E foi para falar de dieta cetogénica e cancro que eu convidei a Janaína para esta entrevista. Ela chama-se, como acabei de dizer, Janaína Kunan e fala-nos do Brasil. Muito bem-vinda, Janaína, e muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Isabel, você sabe que é um prazer para mim ter a oportunidade de falar sobre as coisas que eu estudo, que eu amo, que eu leio, e compartilhar um pouco e gerar discussão saudável, né? A discussão elevada, né? Em nível alto, sem tanto achismo, com mais medicina baseada em evidência. Com certeza. É uma honra saber que em Portugal tem pessoas que me seguem, que ouvem o que eu falo. Eu nunca imaginei que eu tivesse um alcance assim, bacana desse jeito. Eu sigo-te desde as palestras da Tribo Forte, desde a tua primeira participação nos eventos da Tribo Forte, com o Rodrigo Polesso, e desde aí, enfim, eu acho que fazes um trabalho espetacular e recomendo a qualquer pessoa que siga a Janaína no Instagram, no Facebook, que ela divulga informação de muita, muita relevância sobre todas estas temáticas. Olha, para quem ainda não te conhece, queres falar um pouco sobre ti, a tua formação, o teu percurso profissional e, sobretudo, como é que tu chegaste, sendo da endocrinologia, como é que tu chegaste ao interesse pelo cancro e ao estudo pelo cancro? Conta-nos tudo. Então, eu vou falar câncer, tá, gente? Que okay, aqui a gente fala câncer. Eu não vou conseguir, se eu tiver que falar cancro, eu não vou conseguir falar. Eu vou ficar parando para pensar. Eu peço desculpas. Não tem mal, toda a gente eu ainda entende. falo, eu não sou brasileira, mas eu ainda falo mineirês, que aqui eu moro em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Então, eu nasci na Venezuela, eu nasci na Venezuela, morei no México, meu pai viajava bastante. Cheguei no Brasil com 7 anos de idade. Minha mãe é brasileira, meu pai é alemão. E eu fiquei no Brasil um bom tempo, até 2004, eu fui para a Itália, fiquei 2 anos no colégio UWC, não sei se você já ouviu falar, é fantástico. Não. Um trabalho social muito bom, uma escola muito forte, é a IB School, que é uma escola International Baccalaureate, que é bacharelado internacional, currículo muito bom. Você não pode pagar para ir, né? Eu ganhei uma bolsa, né? Porque meu pai passava muita dificuldade, eu ganhei uma bolsa, consegui essa oportunidade e fui. Tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro, ter um serviço social muito forte, isso influenciou muito minha vida depois. Cheguei no Brasil e já entrei, fiz vestibular, consegui passar no UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Eu falo consegui porque é difícil. Aí eu consegui passar, graças a Deus. Fiz medicina aqui, depois que eu formei, eu fiz 2 anos de clínica médica, então eu trabalhei como internista, como preceptora de residência de clínica médica também. E eu trabalhei em CTI, em pronto-socorro. Então, tinha uma boa experiência de medicina de emergência, foi uma residência muito bem feita, muito boa. Depois, eu pincelei nefrologia 6 meses, mas eu não curti muito a parte da hemodiálise, eu fiquei meio depressiva. Eu achei que eu queria mais trabalhar para evitar que as pessoas chegassem lá, no sentido de tratar as doenças, porque o nefrologista também evita muito, né? Quando ele pega precoce, né? Mas eu queria trabalhar no diabetes, na obesidade, na hipertensão, que são as doenças que levam a esse desfecho, né? Que é ótimo, né? Porque quem perde o fígado não tem o que fazer, só tem transplante. Quem perde o rim, tem hemodiálise, né? Pelo menos isso. Mas eu não me senti bem. Então, eu fiquei um tempo, eu tirei uns anos, assim, trabalhando na saúde pública no Brasil. Eu trabalhei em PSF 8 anos no total, né? Que enquanto eu fazia residência, eu também trabalhava, que é o Saúde da Família aqui no Brasil SUS. É muito estruturado. Então, eu trabalhei nisso um tempo, depois eu voltei e falei, agora eu quero fazer endocrinologia. Aí eu fiz 2 anos de endocrinologia, fiz prova de título aqui pela Sociedade Brasileira de Endócrino, então eu tenho título de especialista de endócrino, só 30% das pessoas que fazem endocrinologia conseguem esse título. Fiz mestrado na UFMG, curiosamente ou não, pela época de pandemia e Covid, meu mestrado foi com angiotensina 1A7, que é produzida pela ECA2, que é a enzima que recebe o vírus, né?
Covid na Aham. célula. Então, mas isso é até Curioso. interessante, porque essa angiotensina 1 a 7, ela está sendo utilizada para tratar diabetes. Ela melhora a resistência insulínica, melhora a hipertensão, é vasodilatadora e antitrombótica. E o COVID, hoje em dia, piora a resistência insulínica, é vasoconstritor e é protrombótico. São os mecanismos de morte, né? Então, eu comecei a me interessar muito por essa área de interface, hipertensão, diabetes, obesidade. Eu falei, está tudo interligado. Uhum. Trabalhei 5 anos como preceptora de residência de clínica médica no Hospital Universitário aqui em Belo Horizonte e fui professora do internato de clínica médica da UFMG, na mesma faculdade que eu me formei no hospital, eles faziam estágio comigo. Trabalhei muito tempo com pacientes amputados, muito tempo. Nada câncer até então, nada. Isso me fez enxergar que eu fazia o controle glicêmico intra-hospitalar. Então, era muito estressante, porque eu via diabéticos com a glicemia de 400 pós-amputação. O controle da glicemia pós-operatória determina se a amputação vai dar certo ou não. E o hospital oferece pão doce, fruta, Uau. banana, arroz com farofa, macarrão. E isso é a dieta para o diabético, né? Então, em todos os hospitais Incrível. no Brasil é a mesma coisa. Eu acabei de sofrer uma cirurgia, não sei se vocês viram, eu mostrei a dieta do hospital. E é um hospital muito bom, aí a parte particular, né, porque cirurgia estética particular. Mesma coisa, pão doce, biscoito, bolo de chocolate, assim, né, eram coisas mais caras, mas todas ricas em açúcar, gorduras hidrogenadas e tudo que a gente sabe que não é bom para uma recuperação de um pós-operatório. Então, eu comecei a ficar meio revoltada com as diretrizes. E Uhum. nessa época eu já era preceptora também do ambulatório de diabetes tipo 1 do Hospital das Clínicas aqui. Então eu Uhum. tratava diabéticos tipo 1 também, não só tipo 2 amputados. E esses tipo 1, 2 anos tentando controlar a glicose, conseguindo as diretrizes alimentares de 55% de carboidrato, 60%, né? Pouca gordura, pouca proteína, pouca carne vermelha, nada de colesterol. Eu fiz isso, eu prescrevia o que eu aprendi. É o que um especialista, no maior topo de especialização de endocrinologia pode ter, exceto doutorado, né? Eu já tinha mestrado, eu passava pão integral, arroz integral, né? Eu falava, não coma açúcar, mas pode comer uma fruta, banana, não tem problema, né? Você Como se a conta molécula não fosse carboidrato, a mesma. conta carboidrato. Meu professor, que eu mais admirava, falava de Naina, não faz diferença de onde vêm as calorias. Caloria é caloria. Eu olhava para aquilo começou a me frustrar, porque eu não Claro. conseguia ter um bom tratamento. Ele tinha pessoas que iam muito bem, mas assim, 70% dos diabéticos iam muito mal. Apesar dos meus esforços enormes, que eram enormes, a equipe era sensacional, uma equipe multidisciplinar, sabe? Tinha nutricionista, terapeuta ocupacional, enfermeiro, farmacêutico, todo mundo ajudando e não dava nada certo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Se o melhor serviço não consegue fazer nada, para a maioria dos diabéticos, tem alguma coisa errada. Aí Claro. eu comecei a atender particular no consultório, e numa desses atendimentos, uma representante de laboratório, amiga minha, falou assim, Jana, você mudou sua alimentação. Então, nessa época, só para vocês contextualizarem, eu tinha enxaqueca gravíssima, com aura, eu enxergava luzes, eu dirigindo assim na estrada, eu passava mal, muito perigoso. Eu tinha uma enxaqueca gravíssima, eu gastava aqui no Brasil, se você fizer 1 para Portugal, seria como se eu gastasse uns 300 euros por mês só de anti-inflamatório e medicações para enxaqueca. Eu gastava muito dinheiro, 200 a 300 euros, mais ou menos. Era muito dinheiro. Eu ia para o hospital, assim, uma vez por mês, para ser medicada endovenoso. Então, eu tinha essa enxaqueca, eu tinha uma sinusite crônica, tinha 3 crises por ano, e aí tomava muito antibiótico, aí meu intestino estava péssimo. Eu tinha uma anemia crônica que ninguém descobria, ninguém. Falavam que era um câncer oculto, que daqui a uns anos ia se manifestar. Eu tinha hipoglicemia reativa, eu comia de 2 em 2 horas. Então, porque se eu não comesse, eu passava mal. E todos os nutricionistas e médicos que eu fui, inclusive os meus professores, falaram que eu tinha que comer de 2 em 2 horas sempre carboidratos integrais. Já que o problema era glicose baixa, eu tinha que comer barrinha de cereal, porque barrinha de cereal não tem açúcar, né? É melado, não é a mesma coisa, né? Eles não entendem. E eu fiz tudo que eles mandaram, eu fiz. E fui ficando mais e mais doente. Tá? Claro. Eu tinha asma. Eu só lembrei disso quando eu peguei uma virose aqui, que eu achei que fosse Covid, deu até negativo, mas eu tive todos os sintomas. E um amigo meu falou, lógico, Jana. Eu falei, mas como que eu vou sentir falta de ar se eu faço dieta cetogênica? Ele falou, não, mas você é asmática. Eu falei, eu asmática? Ele, você não lembra, você usava bombinha no hospital. Eu falei, é mesmo. Eu tive asma durante anos, eu nem lembrava. Tem 5 anos que eu mudei minha alimentação e eu comecei a estudar sozinha.
Infelizmente, não tive a sorte de ser apresentada ao Souto no início, ou Rodrigo Polesso, né? E eu comecei em congressos de nutrição para tentar entender o que eu podia fazer. Eu fiquei sem comer carne vermelha 5 anos. Eu passava mal. Eu amo carne vermelha, eu passava mal. E aí eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Então, tiraram as 2 coisas que eu mais amo, que é carne e queijo. Então, eu fiquei muito doente. Eu tinha fadiga mental, memória ruim. Eu acordava às 3 da manhã. Tudo que você imaginar de uma pessoa com leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal, e fadiga adrenal, eu tinha. E aí comecei a ter uma tireoidite em cima de tudo isso. Tive uma tireoidite com todos os anticorpos positivos. Eles tiveram até dúvida se era Graves ou hipotireoidismo, se era Hashimoto. Chegaram à conclusão que era Graves, indicaram iodo radioativo. Eu falei, chega, tá tudo errado. Aí eu fui numas palestras num congresso em São Paulo sobre nutrição funcional e uma palestra sobre nutrição esportiva, explicando por que os corredores vomitam ou têm diarreias durante ou após as corridas. E aí ele mostrou o que o glúten faz. Mostrou o que os grãos integrais fazem. Que eles têm as lectinas, os fitatos, as saponinas. A gente pode fazer uma entrevista só disso depois, se quiser. Mas o fato é que o meu intestino estava permeável e isso aumentou a inflamação crônica, as doenças autoimunes. Eu tinha um anticorpo de lúpus, o FAM, 1/640. E eu tinha várias questões dermatológicas e tal. Bom, quando eu vi aquilo, eu falei, eu já não comia açúcar, né? Porque piorava a minha hipoglicemia. Quando eu falei aquilo, eu falei, gente, eu vou colocar um Libre. Aí coloquei um sensor de glicose. E comecei a ver que tudo que os médicos e os nutricionistas mandavam eu comer, na verdade, aumentava a minha glicose também e tinha uma queda abrupta depois. Falei, eu vou tirar tudo que está fazendo isso. Tirei. Tudo. E aí, os grãos integrais, eu tirei depois dessa aula. Quando eu tirei todos os grãos, todos os tubérculos, e fiquei comendo só vegetais de cima da terra, de baixo amido e carne branca, né? Porque eu não conseguia comer carne vermelha. Eu comecei a melhorar. Assim, com 1 semana eu me senti melhor. Com 2 semanas, eu passei de ter dor abdominal e diarreia. Com 3 semanas, eu já não tinha tido nenhuma dor de cabeça. Depois de 30 dias, com 30 dias, eu nunca mais tive uma crise de enxaqueca. Tem 5 anos isso. Isso foi em 2016, 2015, 2016. Nunca mais tive enxaqueca. Meus anticorpos da tireoide desapareceram. Era inicial a tireoidite, né? Mas como eu tirei todos os agressores e comendo brócolis, tá, pessoal? Comendo couve, brócolis, isso é besteira. Desapareceu tudo. Meu FAM hoje é 1/80, que era 1/640, ou seja, eu tenho quase negativo. Tudo melhorou, você imaginar. Tudo que eu falei, minha hipoglicemia nunca mais eu tive. Eu conseguia ficar sem comer. E aí essa amiga minha que veio conversar comigo no consultório falou, você está fazendo low carb? Eu falei, low carb? Ela, você não conhece o Dr. Souto? Eu falei, não. Quem que é? Um urologista. Eu falei, eu vou olhar blog de urologista, sou endócrino, papapá, papapá. Ela, liga, você conhece o Neto? Eu falei, conheço, eu fiz faculdade com o Neto. O José Neto é um nefrologista muito bom. Sim, que eu conheço. Muito, que eu respeito eu faço muito. o curso dele. Eu estou a fazer o curso dele. O curso de medicina baseada em evidência, todo mundo deveria fazer. Eu fiz também. E eu liguei para o Neto imediatamente. Falei, Neto, quem que é esse cara, esse urologista? Ele, minha filha, você está atrasada. Está atrasada. Me explicou. Eu entrei no site, no blog. Quando eu comecei a ler, eu vi o livro do Gary Taubes. Eu parei de ler o blog, comprei o livro do Gary Taubes. Aí continuei lendo e li todos os livros. Eu falei... E aí eu já estava fazendo... Aí eu vi que tinha estudos para enxaqueca dieta cetogênica. Eu falei, eu vou fazer essa de cetogênica mesmo. Aí entrei em cetose. Né? Entrei em cetose e foi aí que eu me senti bem, que eu falei todos esses efeitos. Então, nessa época, eu já sabia dieta cetogênica. Em 2016, 2017, eu comecei a estudar muito dieta cetogênica para Alzheimer, que eu acho o máximo. Posso fazer uma live disso, tem até casos para contar. E eu vi uns estudos de câncer que eu nem dei valor. Guardei no Dropbox ali um dia eu leio, se eu precisar. E ficou ali. Dia 31 de dezembro de 2016, né? No Réveillon de 2016, não. 2016, o meu pai, foi isso mesmo, meu filho nasceu em dezembro. Meu pai teve uma dor torácica no meio do Réveillon, nas festas, e falou, eu vou deitar. Eu falei, o que foi, pai? Tô com uma dor aqui, muito forte. Aí eu escutei com o meu estetoscópio, não vi nada. Eu falei, gente, deve ser uma pneumonia de base, idoso, tem muita pneumonia sem febre, né? Eu falei, vamos fazer um raio-x amanhã, não tinha febre, tava bem, o exame clínico tava bom. Aí levei para o hospital no dia seguinte. Cheguei no hospital, eu falei, olha, aí tinha um amigo meu de plantão, um cardiologista, Eduardo. Ele falou assim, Janaína, vamos fazer um raio-x? Vamos. Na hora que eu vi o raio-x, tinha uma massa gigante, 2 lados, assim, saindo dos vasos da base do coração e outra saindo da pleura no pulmão, abraçando, se encontrando no meio. 2 tumores enormes. Eu falei, isso não é uma pneumonia.
Aí o Eduardo falou, vamos para tomografia. Eu falei, vamos. E meu pai perguntando, meu pai era um alemão bravo, pragmático, né? O que eu tenho? Eu falei, pai, não sei, mas não é normal. Aí foi fazer a tomografia. Na hora que entrou para a sala de tomografia, eu entrei, lógico, sou médica, né? Já entrei. Falei, sou médica e tal. Falei nada. De repente, o médico, o radiologista, falou, ih, você vai morrer logo. Olha o tamanho do tumor, doutor. Ó, isso aí não tem o que fazer, falou para mim. Vai morrer, é rápido, num mês. Nem sabia que tu eras a filha. Nem sabia que tu eras a filha. Aí ele perguntou, você é o que dele? Você é a médica assistente? Eu falei, não, sou filha. Aí ele, desculpa. Eu falei, não, foi até bom, porque você foi honesto, né? Eu falei, não é operável? Não, isso aí já era. Já tem linfonodo na axila, já tem osso, já tem metástase óssea, a dor dele é de metástase óssea. Nem era metástase, era por contiguidade. O tumor foi comendo todo o arco costal e pegou o músculo e estava doendo. Tinha um derrame pleural, que é água no pulmão, né? Que a gente fala de derrame pleural. Aí eu fiquei arrasada, assim. Aí eu comecei, meu olho encheu d'água, eu falei, engole, engole. Meu pai do lado de fora, em pé, sentado na maca, assim, me esperando. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim, é câncer? Nossa, gente, foi difícil demais. Aí eu falei, eu nunca menti pro meu pai, eu falei, mas nós vamos resolver, né? Aí ele olhou para mim e fumava 4 maços de cigarro por dia, né? Ele e minha mãe. E eu sempre lutei, aí eu não falei nada, né? Não é momento de falar mais nada, né? Aí ele falou, eu vou morrer? Eu falei, todo mundo vai morrer um dia, né, pai? Ele falou, mas eu vou morrer rápido? Eu falei, pai, vamos esperar, vamos chamar uma médica que eu confio muito, que é a doutora Helena Cuba aqui. Liguei para Helena, liguei pro cirurgião torácico, que eu adoro. Falei, vamos conversar. Aí a Helena veio, falou, não, esse câncer aí tá punk, mas é muito otimista, vamos ver o que a gente faz. E o cirurgião torácico chegou, olhou e falou assim, Jana, eu não tenho nada para fazer por você. Só biopsiar. Mais nada. Só pra gente saber o que é. Ele não é operável, duvido que chegue a ser. Vou ser bem honesto com você. Ele era muito amigo meu, sabe? Ele falou, isso aqui é paliativo. É morfina. Não tem o que fazer. Eu nem iniciaria tratamento. Aí eu falei, mas a oncologista, não, nós vamos tentar. Eu não fiz oncologia para não tentar. Eu fiz oncologia para tentar. E a própria Helena falou para mim, Jana, você já ouviu falar de dieta cetogênica? Eu vejo que você gosta muito de alimentação. Você já ouviu falar? Eu falei, eu faço dieta cetogênica. Você faz? Ela é muito amiga do Neto, eu nem sabia, eles moram no mesmo prédio. Olha que sorte. Você faz dieta cetogênica? Eu faço, eu não tenho enxaqueca, eu não como mais de 2 horas. Ela, não? Eu falei, não, eu sou outra pessoa. Ela, magra você tá ótima, né? Eu falei, pois é. Aí ela falou assim, então, estuda isso, que eu li uns artigos sobre isso. Ela falou assim, então isso já me abriu a cabeça. Então, que dirá, hoje muitos oncologistas olham para mim com raiva, desdém, né? Foi de um oncologista que veio o primeiro insight, né? De me mandar estudar sobre isso. E aí eu fui estudar. E o único livro que eu achei sobre o assunto era um livro em alemão, só que meu alemão é muito fraco, né? Meu pai nunca me ensinou, eu falo assim, o básico do alemão. E não tinha nada em inglês, nenhum livro em inglês. E aí eu comecei a procurar artigos científicos, né? E aí eu achei o artigo do Siegfried, que era o Press Pulse de 2015, não tinha o artigo de 2017 ainda, né? Ele lançou depois. E eu vi que o Dominique D'Agostino falava muito sobre corpos cetônicos e câncer na Flórida. E o que eu fiz, minha filha? No desespero, mandei e-mail para os dois. Mandei e-mail, falei, sou médica, sou endocrinologista, meu pai está com câncer, falaram que ele vai morrer. Eu quero saber o que vocês estão estudando, porque isso faz muito sentido. Aí nós vamos falar sobre isso, né? E aí eles me responderam, eu não acreditei, eu quase chorei. E me mandaram mais artigos. Aí, através dos artigos que eles me mandaram, de 2 artigos ou 3 que eu tinha no meu Dropbox, eu comecei um estudo de Spiderweb, que eu chamo de... Eu comecei a pegar cada da referência e procurar as referências que eu vi que faziam mais sentido de cada pouco artigo que eu tinha, para encontrar os artigos, que era muito pouco artigo. Né? A maioria dos estudos sobre câncer no Brasil ou fora falam não coma carne vermelha, né? Faça uma dieta vegana, e é isso. Não é nada, né? Assim, e a maioria dos oncologistas e dos estudos observacionais falam que a alimentação não influencia em nada. Sim. E daí disseram isso ao meu pai também durante imensos anos. Seu pai teve câncer? Sim, e faleceu de cancro também. Sim. Câncer de quê? Aqui, de cabeça e pescoço, aqui no pavilhão auricular. Meu pai tinha, eu descobri um tuxivanoma do acústico também, mas era crônico, que não ia matar ele disso. Nossa, sinto muito. É muito ruim, né? E aí eu senti que talvez eu não era tão impotente assim. Eu senti que talvez a gente pudesse fazer alguma coisa
para melhorar. E o incrível é que eu achei artigos mostrando que a dieta cetogênica melhorava a qualidade de vida do paciente terminal. Isso me deu força para fazer. Falei, nossa, se eu puder melhorar a qualidade de vida dele, tá bom demais, né? Que mais eu posso querer? Aí eu sentei com meu pai. Tinha alguns vídeos, né, no YouTube sobre dieta cetogênica e câncer, sobre câncer, comendo glicose. Era bem rudimentar na época os vídeos. Eu mostrei para ele, ele falou assim, isso aqui faz sentido para mim. Meu pai era muito, muito inteligente. Eu falei, pai, é só que você come iogurte de fruta todo dia, industrializado, você toma suco de goiaba todo dia, você fuma, você come pão alemão, que tem 25 gramas de carboidrato por fatia. E pão alemão é assim, delícia, né? O alemão vive disso. Você come muito embutido, os embutidos que você come não são tão ruins, porque não são no supermercado, são mais artesanais, que aqui a gente tem um alemão que faz. Mas você come muito embutido artesanal, industrializado. Então, tem várias coisas que precisam mudar na sua alimentação e não vai ser muito fácil, não. Você acha que isso pode me ajudar? Eu falei, pai, eu não acho que vai te curar. Mas eu acho que talvez isso dá tempo de você conseguir fazer o tratamento proposto, que é a quimioterapia, que o convênio nem queria liberar. Que falou que o prognóstico era ruim demais, que não valia a pena fazer. Aí a Helena conseguiu liberar a químio, meu pai topou fazer dieta, e aí ele começou a fazer. Ele estava gordo, né? Porque estava bem barrigudo, né? E minha mãe aprendeu tudo para ajudar, e a gente começou na cara e na coragem. Não tinha a ideia do tratamento metabólico, os artigos do Ahmed El-Saka, os artigos do médico turco, eu não consigo falar o nome dele, sobre tratamento com insulina na quimioterapia. Eu conheci ele pessoalmente, não consigo falar o nome dele. Eu não tinha nada disso. Tinha só o Cifre e algumas coisas, né, do Dominique. E aí a gente começou a fazer, eu usei glifage, que é um metformina. Meu pai teve pré-diabetes também, então estava indicado. Eu usei glifage para controlar a glicemia. Eu usei ômega 3, usei TCM, né, o triglicerídeo de cadeia média, que vira corpos cetônicos para aumentar a cetose. E eu consegui comprar, vinha de fora, uma cetona exógena, chamava ketocana. Keto-CA-NA. Tinha gosto de gasolina. Meu pai falava assim, eu só vou tomar isso porque você tá falando que isso pode me ajudar. E eu odiava, não tinha coisas gostosas, não tinha quem fizesse coisas low carb em Belo Horizonte. Eu falei para Maria Vitória, que era uma paciente minha, Maria Vitória, você podia fazer coisas low carb, né? Ela, não, eu vou fazer coisas funcionais com chia, com não sei o quê. Daí ela consultou comigo e ela entrou em low carb e entrou em cetose. Aí ela viu que tudo que eu estava fazendo fazia mal. Ela é atleta, ela é corredora, maratonista. E ela entrou em cetose, se sentiu melhor e curou todas as doenças dela com isso. E ela falou assim, eu vou fazer as comidas para o seu pai. E ela fazia cupcake de chocolate, cetogênico, tudo para o meu pai. Na época, ninguém sabia muito bem eritritol, xilitol, não tinha essas coisas, né? Goma xantana, e tudo isso estava sendo descoberto aqui, pelo menos aqui, para nós. E ela se esforçou, ela levava para o meu pai em casa, depois um dia ele internou, ela levou no hospital. E meu pai começou a se sentir bem. Ele perdeu peso, sim, mas a gente fez avaliação física com ultrassom. Ele perdeu 10 quilos, porém 9 de gordura, só 1 de massa magra. O que significa... Porque quando ele fazia... e assim, e tudo de visceral, né? Ele ficou ótimo. Ele tinha músculo, tudo. Ninguém acreditava, porque um tumor dessa monta, estágio 4, é um tumor catabólico, é um tumor que faz perder muito peso. Os pacientes emagrecem rapidamente pelo tumor. A própria quimioterapia tem muita ação na perda de massa magra também, né? E o mal-estar da quimioterapia impede o paciente de fazer... Ele fazia pilates, sabe? Impede o paciente de fazer as coisas. O paciente não tem vontade, tem enjoo. Ele não conseguia fazer nada, ele ficava sentado. E mesmo assim, ele conseguiu perder só 1 quilo de massa magra em 4 meses. E assim, quando a gente foi fazer uma segunda tomografia, depois do primeiro ciclo de químio... Esperar, tem um barulho de fundo. Depois do primeiro ciclo de químio, meu pai foi fazer uma tomografia. Não, um PET scan. Acho que ele fez os dois, fez a tomografia e um PET scan, né? Que o PET scan acende igual a árvore de Natal, né, pessoal? O PET scan é um exame que usa glicose como contraste. E o tumor capta aquilo 10 vezes mais que uma célula normal. Então fica brilhante, assim, sabe? O primeiro PET scan dá vontade de chorar, né? O segundo PET scan estava estranho. Ele tinha uma redução na captação de 40%. A Helena falou assim, isso é muito bom, vou fazer uma tomografia. E na tomografia o tumor parecia que tinha aumentado meio centímetro. Então ninguém entendeu mais nada. E aí demoraram 2 semanas para devolver o laudo da tomografia. E nisso o convênio não liberava a quimioterapia. Quimioterapia. Porque eles achavam que ele tinha piorado.
Quando finalmente eles devolveram, juntou 6 radiologistas com o PET e conseguiram, porque é uma coisa tão inesperada o que aconteceu, os PET scan não captar, eles falaram, não, olha, o que aconteceu é que ele teve uma resposta tão grande ao tratamento, tão acelerada, que houve necrose tumoral de 40% dentro do tumor. Pode haver necrose, em geral, no câncer pode haver necrose, mas essa monta de necrose não é esperada e isso confundiu na hora de laudar. Esse aumento de meio centímetro é edema perilesional, porque como necrosou, tem uma reação inflamatória para tentar absorver essa necrose. Necrose, pessoal, é morte celular, tá? Houve uma morte celular de 40% da massa tumoral. Tem quimioterápicos que caem no mercado, tá? Para que você consegue reduzir 15, 20% de tamanho de tumor, eles estão no mercado. E eles não aumentam a sobrevida em 2 meses, mas eles estão no mercado. E aí a oncologista falou, isso não é esperado, assim, esse tumor dele não responde assim, não tem nenhuma mutação favorável, realmente muito... Janaína, não pare, continue, por favor. Aí meu pai ficou super animado, só que o tumor abraçava a veia cava, que é uma veia muito grande aqui no pescoço, né? E quando ele teve esse edema perilesional, ninguém sabia muito como lidar com isso, porque era tão diferente o que ele teve, essa redução do tamanho do tumor tão rápido. Abraçou a veia, começou a pressionar essa veia, aí não tinha sangue indo para a cabeça, ele começou a ter tonteira. E ele teve uma síncope e tal. Daí a gente achou que ele estava tendo metástase cerebral. Aí eu levei ele para o hospital. Eu achei que ele estava tendo um AVC. Quando chegou no hospital, não era nada disso. Na verdade, era a síndrome da veia cava, de compressão. E, na verdade, ele não tinha metástase em lugar nenhum. O tumor estava até diminuindo na axila, tinha diminuído em vários lugares. Mas ele teve que internar, porque tinha um derrame pleural um pouco grande da inflamação e tinha que drenar. E aí eles fizeram vários exames no hospital. E aí fizeram uma angiotomografia. Essa angiotomografia é uma tomografia para ver todas as artérias e vasos, para ver o quanto que o tumor estava abraçando a cava e as outras artérias, que ele já estava desde o início, né? E esse exame tem uma reconstrução em 3D. E aí, até então, meu pai só tinha perdido 1 quilo de massa magra, isso foi em maio. Então, ele sobreviveu 5 meses. Aí, a Unimed tinha liberado já o segundo ciclo de químio, porque eles nunca viram uma resposta tão boa, não tiveram como negar. E aí, ele viu a angiotomografia. E quando ele viu a reconstrução do tumor em 3D, que a técnica de enfermagem mostrou, ele mandou olhar o paciente, ele tem direito. Aí, ele ficou bravo comigo e falou assim, mas o tumor é grande. Eu falei, mas você tinha visto o raio-x? Ele não quis ver a tomografia, né? Mas eu não sabia que era tão grande assim. Então, desde o início, era para eu ter morrido. Eu falei, lógico que era. Não era para você ter sobrevivido 5 meses. Você está vivo porque nós estamos fazendo um tratamento multidisciplinar. Ele, não. Só que ele estava internado, confuso, usando corticoide, com dor. Aí ele ficou bravo, chutou o balde. Eu falei assim, não, eu quero parar essa dieta. E nisso veio o chefe da cirurgia vascular do hospital, do Biocor, um professor. Ele viu o exame dele, olhou para ele, cadê o paciente? Não, o paciente é ele. Não tem como um paciente com um tumor desse tamanho estar como seu pai está. Eu falei, não, mas ele faz dieta cetogênica. Ele olhou para mim, o que é isso? Eu falei, não, é um tratamento diferente. Ele, nossa, mas ele está muito bem. Ele estava forte internado, sabe? Eu falei, um paciente como seu pai era para estar caquético, morrendo com morfina. Eu falei, eu sei, mas é porque... Aí eu expliquei, ele ia ver meu pai todos os dias. E aí, quando meu pai desistiu, né, ele falou assim, eu não quero mais, eu quero comer carboidrato. Minha mãe levava a comida dele, o hospital permitiu que minha mãe levasse a comida, sabe? Os suplementos que eu queria dar, eu dei. E se eles não se intrometeram, eu não me intrometi no trabalho deles, eles não se intrometeram no meu. Foi um trabalho muito bacana, muito respeitoso, sabe? E aí meu pai resolveu parar de fazer. E eu falei, então tá, pai, eu prometi para você que se você quisesse parar, eu ia respeitar. Mas eu também te expliquei que uma vez restringindo o carboidrato por tanto tempo e um tumor fica recluso, se você abre a porteira, pode ser que piore rapidamente. Aí meu pai era muito bravo, assim, sabe? Então ele falou assim, eu não tô nem aí, eu não quero mais fazer. Eu falei, tá bom, o que você quer comer? Ele, eu quero comer batata. Minha mãe saiu, foi no restaurante, comprou o melhor filé com batatas que tinha e levou para ele. E aí ele começou a comer, ele não estava comendo muito, porque ele não tinha muita fome, mas ele começou a comer carboidrato em todas as refeições, o que ele queria comer, aí ele comia. E aí eu não falei nada, não julguei, a direita é dele, a vida é dele. Em 7 dias, Isabel, meu pai perdeu 7 quilos, assim, meu pai definhou, virou a múmia que todo mundo esperava e morreu. Aí, todo mundo da equipe ficou assim. Uau. Ele começou, porque todo mundo falou assim, agora ele começou a comer carboidrato, vai até ganhar um peso, né? Ele definhou de massa magra. E aí ele perdeu toda a massa magra, a panturrilha dele sumiu.
E ele morreu. E foi muito rápido. Carboidrato, combustível para o cancro, não é? Portanto, foi... Rápido. E assim, foi muito difícil para mim. Mas assim, eu nunca tive a ilusão de que ele não teria morrido eventualmente. Mas eu acho que eu queria ficar mais tempo com ele. Claro, e ele queria ficar mais tempo com a gente. E eu acho que isso propiciou que fosse possível. Portanto, no fundo, foi esta tua história com o teu pai que te trouxe a este tema e que, no fundo, que te motivou para estudar tanto e fazer este trabalho de divulgação do tema e da relação da dieta cetogénica com o cancro. O oncologista me chamou depois, com calma, e falou, deixa eu te falar, eu sei que você deve estar frustrada, eu sei que você deve estar arrasada, achando que você não fez nada por ele, mas olha para o meu olho, eu olhei para o olho dela e falei assim, você foi determinante na sobrevida ter sido maior. Isso que você fez teve muito efeito. O que mais me deu certeza disso foi a retirada, né, do tratamento com a inserção dos carboidratos, a rápida piora, em dias ele perder tanto peso de músculo. Então, assim, Janaína, estava fazendo diferença. Então, eu queria te pedir um favor, eu quero que você não desista, eu quero que você estude. Isso talvez não seja o tratamento único para nada, mas é um tratamento adjuvante que vale a pena ser estudado, você não tem nada a perder. Faz isso pelo seu pai. Ela falou assim. Eu falei, putz, aí eu demorei uns meses para conseguir, sabe? E aí o Souto me chamou para falar na Tribo Forte, para falar, não, eu acho que eu falei, foi até no ano seguinte, eu falei em 2018. Eu fui na Tribo Forte esse ano, eu fui grávida, né? Aí eu engravidei. Semanas depois que meu pai morreu, eu engravidei. E que era o sonho do meu pai, que ele tivesse um neto. Eu achei que ia dar tempo, eu estava tentando engravidar para ver se ele tinha uma força a mais, sabe? Mas não deu tempo. Eu também tinha muita cabeça para ficar, né, tentando. Claro. E aí, eu fui na Tribo Forte, e aí eu conversei com muita gente, eu falei, gente, a gente tem uma missão aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a estudar, estudei, falei. E o neto, o Rodrigo Polesso, falou, ano que vem você está aqui. Você vai vir falar. Pensa no que você quer falar, mas eu já sabia, né? Daí eu comecei a estudar e ler muito sobre o assunto, não tratei nenhum outro paciente, porque eu queria estudar mais. E nesse intervalo, em 2017, foram publicados diversos estudos interessantíssimos sobre tratamento metabólico do câncer. Não só dieta cetogênica e câncer, né? Mas aí eu acho que você vai estruturar as perguntas aí para eu não me perder, né? Sim, olha, a tua história realmente é muito bonita, muito inspiradora. Eu já a tinha ouvido, não com tanto detalhe. É uma delícia ouvir-te e muito obrigada por partilhares a tua história connosco, comigo e aqui com os portugueses. É realmente muito inspirador. É difícil, né? É a maneira como tu chegaste ao tema e como tu te dedicas a esta causa, ou seja, tu continuas a trabalhar sobretudo em endocrinologia, mas fazes isto como contributo para o mundo, não é? Eu sei que tu, inclusivamente, às vezes vais falar em congressos de oncologistas e dás formação a oncologistas e falas ao telefone com oncologistas, portanto, fazes um trabalho muito admirável desse ponto de vista. Eu ainda não fui em nenhum congresso. Eu fui convidada para dar palestras em serviços aqui. Os oncologistas são muito fechados, muito fechados. Alguns oncologistas me entrevistaram, o da Oncopedia, que é muito bom, me entrevistou, é um menino muito novo, muito estudioso, muito aberto, que é importante. Eu dei aula sobre dieta cetogênica num serviço aqui de oncologistas em Belo Horizonte, mas a maior preocupação deles era como que era possível não ficar mal-humorado sem carboidrato. Ou, coitados do paciente, você vai tirar o carboidrato dele, que dói, tá morrendo. Eu falei, gente, vocês têm pena de tirar o carboidrato, que pode melhorar o prognóstico, pelo menos o bem-estar e controlar várias variáveis, mas não tem pena de dar um quimioterápico que vai aumentar a sobrevida em 30 dias. Não fale isso para ele, que só funciona em 10% dos pacientes, que tem um monte de efeito colateral, insuficiência renal, dores horrorosas, vômito, diarreia. Tira o prazer de comer, muda o paladar. Não, você tem dó de tirar o açúcar. Não faz muito sentido para mim. Não faz sentido nenhum, é um paradoxo. Mas olha, para quem não tem muito conhecimento sobre este tema ainda, conta-nos o que é o cancro e porque é que a teoria de que o cancro é uma doença aleatória e genética não encaixa. Conta-nos porque é que não, o que é que sabemos hoje? Então, o Jason Fung acabou de lançar um livro muito bom sobre o câncer, que é uma história do câncer, né? Olha, ele mandou um autografado. Tenho aqui. E Já quem mandei quiser ler,
Quem quiser ler um pouco sobre a história do câncer, né? Ele não entra em detalhes sobre o que eu faço hoje, por exemplo, não é o que ele escreve, mas ele também não se propôs a isso, né? Ele se propõe a quebrar primeiro o paradigma, né? Que eu acho que é o mais importante, que se ele conseguir fazer isso com esse livro, eu já estou feliz demais. Mas o câncer, a história dele, assim, existia muito pouco câncer, né? O câncer está conosco desde que nós somos pessoas, né? Desde o início da humanidade, mas ele era raríssimo, né? A incidência de câncer começou a aumentar muito nos anos 70. 60, 70, começou a subir muito. Antes disso, o câncer realmente tinha um componente genético mais importante, né? Então, existem algumas mutações realmente, né? O cromossomo Filadélfia, né? Para tumores de leucemias e tal. A gente tem alguns tumores familiares, né? Algumas síndromes familiares de tumores até neuroendócrinos, que eu estudei muito, que podem acontecer nas famílias, que tem uma influência genética muito forte, tá? Então, tem alguns genes, poucos genes, que quando mutados, realmente a chance de ter câncer é muito grande naquela pessoa. Porém, a gente sabe que apenas 5% dos tumores têm alguma explicação genética. Tá? Então, guardem isso. É uma minoria. 5% só tem explicação genética. Mesmo assim, como eles não conseguiam imaginar nada diferente, eles gastaram milhões, bilhões de dólares, né, no estudo do câncer. Já tinha o genoma, né? Então a gente decifrou o genoma humano, o DNA, então eles falaram, agora a gente está com o mapa na mão, é fácil achar o tumor, né, e tratar. E não digo que isso não tenha tido valor, porque a imunoterapia vem disso e tem tumores que respondem, isso é uma boa, porém poucas pessoas, né? Então essa que é a questão. Então a gente tem que pensar em níveis populacionais, pessoal, o que vai ter impacto realmente na vida de muitas pessoas. Então, eu li vários estudos, eu tenho uma aula até no meu YouTube sobre isso, eu mostro esses estudos, vocês podem entrar lá, é Janaína Koenen, tá aí, vocês vão ver meu nome, vocês podem entrar lá, eu fiz uma aula sobre genética, o estilo de vida, né, o câncer, lá eu falo sobre isso, mostro, tem as referências lá bibliográficas, vocês podem olhar. Eu depois ponho o link junto a esta entrevista também, para quem quiser ver. Tá eu já vi essa entrevista e vale muito a pena. Porque na Tribo Forte, a filmagem não estava tão legal, a que eu fiz, né, e a filmagem do Rodrigo fica lá no emagrecerdeves.com, né, que é o programa de emagrecimento dele, e na Tribo Forte. Que é o Tribo Forte, vale a pena pagar para entrar, como a Associação Brasileira de Low Carb vale a pena pagar para entrar, é baratíssimo e faz muita diferença no conhecimento. Mas eu precisava gravar uma coisa mais estruturada, como aula para médicos também. Então, eu gravei uma nova aula, acrescentei mais coisas, está gravada no meu YouTube essa aula, está bem mais fácil, eu mostro os slides e tal. Mas o fato é, pessoal, a maioria das pessoas tem mutações. Temos gêmeos que têm as mesmas mutações. Um gêmeo desenvolve câncer, o outro não. Então, a mutação em si, sozinha, não resolve. Nós temos muitas mutações e quanto mais envelhecemos, mais mutações temos. Tem um estudo mostrando homens, durante a vida, né, uma população muito grande, de homens em todas as idades, e divide em 2 grupos, né? Por tamanho de mutações. Então, todos têm a mesma quantidade de mutação. Uns desenvolvem câncer, outros não. Então, com a idade, as mutações aumentam sim. Porque a gente está exposto, né, a carcinogênicos durante a vida toda, o nosso comportamento, a gente vai falar sobre isso. Mas, mesmo idosos com muitas mutações, uns tinham câncer e outros não. E é assim, tipo, metade, pessoal. Tá? Metade. E isso aí começou a gerar uma angústia, né? Como assim? Isso não bate com a minha teoria, mas a minha teoria deve estar certa, eu vou procurar uma forma de eu justificar a minha teoria. E não o contrário. Eu me apaixonei por uma teoria errada, agora eu preciso abrir a cabeça para ver e ter outra explicação. Mas não, eles não fizeram isso. Inclusive, tem estudos também em tumores de rim, muito elegante esse estudo. O Jason Fung nem menciona esse no livro dele, ele menciona outro, que é legal, que esse que ele menciona no livro dele eu não tinha lido, eu já li. Mas tem um estudo em rim que é muito elegante. Ai, Deus pague. Obrigada. Que é muito elegante. Peguei uma água aqui. Sim, se precisares fazer uma pausa, fazemos. Interrompemos a gravação e está tudo ok. Se você precisar, você fala que eu vou. É bom que eu entro no modo contínuo aqui. Então, pessoal, o que eles fizeram? Eles estudaram, fizeram necrópsia de pessoas que morreram, né? E também de biópsias, né, de vários tumores de pessoas vivas, né, que tiveram câncer de rim. O que eles perceberam? Primeiro, você tem o tumor inicial, tá? A gente tem células-tronco de câncer, não sei se vocês sabem disso. Então, as células-tronco tumorais, eu espero poder falar sobre isso nessa entrevista, porque é hoje o que mais me fascina
e o que mais me mostra que tem que haver um tratamento metabólico e não só a dieta cetogênica. As células tronco, elas não comem glicose. Elas comem pouca glicose. Inclusive, tem alguns tumores que não acendem no PET scan porque a célula tronco não está pegando a glicose. Tem alguns linfomas que acendem no PET scan, não é porque o câncer está pegando a glicose, é porque as células que o câncer recruta, que nós vamos falar sobre isso, que estão comendo a glicose para ele. Uhum. É um sistema muito complexo. Só não posso falar que é bonito porque mata todo mundo. É interessante, né? Mas é inteligente demais. E a gente tem que ser inteligente para lutar contra ele. Nós não estamos sendo. O fato é que se você pegar o tumor inicial, por exemplo, o câncer é de mama, tá bom? Na mama direita. Aí metastatizou para a mama esquerda, né? A célula desprendeu da membrana basal dela lá do câncer, saiu andando pela matriz, caiu no sangue, viajou pelo sangue sem ser vista pelo nosso sistema imunológico, que o câncer é um corpo estranho. Aí nós vamos falar sobre isso. E implantou, atravessou de novo, entrou no vaso sanguíneo, entrou para dentro do corpo, implantou ali de novo. Tá, virou uma metástase. Essa metástase pode gerar outras metástases, tá? Não é só vem aqui, não. Então, digamos que eles biopsiaram, tiraram todos os tumores da pessoa. Aí, esse estudo do rim foi assim, tiraram o tumor inicial e tiraram todas as metástases e fizeram um perfil, né, de RNA super complexo, que a gente vê todo o perfil genético de cada biópsia, da mesma pessoa, tá, pessoal? Da mesma pessoa. Então, digamos que a pessoa tinha um tumor e 7 metástases. Todas foram retiradas e foi feita uma análise. Então, olha, vou ficar só no tumor inicial. O tumor inicial, tá? Fizeram várias biópsias em partes diferentes do mesmo pedaço do tumor inicial, do tumor mãe. Era completamente diferente a expressão genética. As mutações eram diferentes. Ok. Aí, a metástase, às vezes, era muito mais diferente do que o tumor inicial e, quando dá metástase, muito mais glicolíticas. Então, as metástases comem mais glicose, ou seja, já é um perfil mais diferente, que eu vou explicar, a gente vai falar sobre isso. Tá? A metástase que vem da metástase também é diferente. Então, pessoal, tem mais de 300, 400 mutações diferentes no corpo de uma mesma pessoa e, às vezes, a gente guia um tratamento baseado em uma biópsia, um perfil de imunistoquímica, né? Que é o estudo de algumas proteínas expressas, né? Em mama, a gente olha o receptor de estradiol, de progesterona e a HER2, né? A proteína HER2, para ver se está presente, se está ausente. Então, vejam vocês que muitas vezes a imunoterapia é prescrita baseada em resultados de mutação. Drogas que são feitas para mutações. Só que, às vezes, aquela mutação que está naquele pedaço de tumor na pessoa não está presente no resto. E é por isso que essas drogas, elas estão no mercado, 80% das drogas para câncer que saíram nos últimos 10 anos não alteram sobrevida. Elas nem prometem alterar, elas são lançadas ao mercado, mostrando redução de tamanho de tumor e com a promessa de fazer estudos posteriores. Tem um artigo publicado sobre seu escândalo. E eles nem fazem estudo fase 3. 60% das drogas não fazem. As que fazem, tipo 5% mostra melhora de sobrevida, o resto não. Ou seja, as drogas que estão no mercado, a maioria vão reduzir tamanho de tumor, algumas vão aumentar a sobrevida em alguns meses e pouquíssimas realmente vão diminuir a mortalidade de forma geral. Então, uma vez que o tumor faz metástase, gente, já deu problema. Tá? Porque quando não tem metástase nenhuma, você vai lá, opera e tira, arranca fora. Mesmo assim, pode voltar, porque o terreno que criou aquele tumor continua igual. Continua igual, é isso é que está, não se mexe no terreno biológico no qual o câncer cresceu, formou-se e cresceu. Esse é o problema. Você já leu o livro da Nasha Winters? Não, ainda não. O tratamento metabólico, a terapia metabólica do câncer, né? A Nasha, ela tem um questionário de 10 fases para avaliar o seu terreno biológico. E uma dessas fases é o seu terreno psicológico. A maioria das pessoas com câncer teve algum trauma forte. Muitas pessoas mesmo, assim. Eu não achei que fosse tanto. Mas agora eu pergunto sistematicamente tudo que já aconteceu na vida da pessoa, então eu sei. Né? Então, assim, tem casos de pessoa que perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu o emprego. É um grande desgosto. E pouco tempo depois aparece o câncer, né? A culpa é da pessoa que deu o desgosto? Não, lógico não. Mas isso contribui porque altera seu sistema imunológico, altera seus hormônios, altera o cortisol. Então, o terreno biológico, pessoal, tem a ver com tudo que sua mãe fez quando você estava grávida, tudo que você comeu a sua vida inteira, o sol a mais que você tomou sem protetor,
digamos assim, os pesticidas que você ingeriu, a maquiagem, lixo que você usou em excesso, né? O ar que respiramos. O ar que respira, a poeira doméstica, que é rica em BPA, né? O teflon, né, das panelas, que é um escândalo que demorou 30 anos, até hoje tem teflon, né? Então, assim, é muito difícil controlar, né? A maioria dessas medicações causa mutação, essas substâncias, né? E mesmo assim, vejam vocês que as mutações são responsáveis apenas por 5% dos tumores. A maioria das mutações ocorre depois que o câncer já aconteceu. Então, isso é importante que vocês saibam. Então, se tem milhares de mutações, como é que a gente vai ficar olhando para o câncer só assim? Então, não tem nada que fazer. Então, a gente vai dar sorte de ter aqueles tumores que a gente consegue desenvolver uma imunoterapia, que vai funcionar em 30% daquelas pessoas, a gente vai salvar. Cada vida salva vale a pena. Tá? Então, eu acho que cada pesquisa que traz um pouquinho vale a pena. Não é isso que eu estou discutindo, não. Muito pelo contrário. O que eu estou questionando aqui é, será que nós não temos um elefante na sala? Né? E a gente está simplesmente negligenciando um outro campo de tratamento possível que faz pouca diferença no sentido de não ter efeito colateral, interação medicamentosa, e que não está sendo valorizado porque, às vezes, não é uma intervenção, mas é um protocolo. Claro. São várias coisas. Então, se você testa uma droga sozinha, ela não vai resolver. A dieta cetogênica, inclusive, resolve vários tumores, alguma coisa, né? Mas muitos tumores depois voltam piores, voltam mais agressivos. Então, só a dieta cetogênica é testada. Por que ela não é testada adjuvante ao tratamento? Pois ela foi. No Brasil, teve um teste com a dieta cetogênica em pacientes com glioblastoma, que é um tumor cerebral grave, que a sobrevida é 15 meses, na melhor das hipóteses, né? Assim, a maioria das pessoas. E eles usaram álcool perílico, que é um remédio que sozinho não faz efeito nenhum oncologista não quer nem conversar sobre ele, que sozinho tem quase efeito nenhum. Mas com a dieta cetogênica, melhorou a sobrevida em 30%, 40%. Uma coisa assim, em humanos, um ensaio clínico randomizado, controlado, feito no Rio de Janeiro, ano retrasado. É o professor Clóvis que faz isso, o trabalho dele é muito interessante. Então, a dieta cetogênica foi testada em associação a um tratamento que não funcionava e ele voltou a funcionar. Quer ver outro que também não funciona? Tirosina quinase. Inibidores de tirosina quinase, alguns para tratamento até de câncer de tireoide, alguns não funcionam. E o efeito colateral é elevar a glicemia. Quando testados com a dieta cetogênica, eles passaram a funcionar. Então, mesmo que a dieta cetogênica não fosse usada como tratamento só único ou adjuvante por si, só dela ser um tratamento que melhora a ação de outras drogas, ela já vale a pena. Já valeria a pena. Ao meu ver, né, pessoal? Essa é a minha opinião. Parece que poucas pessoas compartilham dessa opinião. Mas, então, é muito importante a gente perceber que a genética não explica. Explica assim. É uma doença mitocondrial, não é? É tipo assim, eu falei, ó, choveu, né? Choveu. Eu tô molhada. Ok, é óbvio que eu tô molhada se choveu. Então, óbvio que tem que ter mutação. Óbvio. Mas não quer dizer que é a mutação que causou. Porque se fosse assim, seria muito mais fácil tratar. E se isso não explica por que pessoas com câncer de mama têm mutações totalmente diferentes, mesmo no mesmo subtipo. Câncer de próstata, na mesma pessoa, os tumores são diferentes. Eles têm comportamento diferente, inclusive resposta a drogas. E quando a gente usa um quimioterápico, a gente seleciona aqueles que não respondem e eles se multiplicam, porque não tem nada parando eles, e fica pior. Por isso que o glioblastoma a gente usa temozolomida, usa corticoide e faz radioterapia e ele volta a grau 4, né? O glioma vira glioblastoma, grau 4, e a pessoa morre depois. Então, a gente está causando a resistência, igual aos antibióticos, errado. Exato. O cancro fica cada vez mais forte, não é? Então, tem pessoas hoje que usam inibidores de crescimento de vasos sanguíneos, imunoterapia, usa a quimioterapia e a radioterapia. Isso é uma forma mais inteligente, né? Se estivesse funcionando na maioria das pessoas, seria ótimo, mas não está. E nem todo país tem dinheiro para isso. Então, de repente, sai um remédio caríssimo que 5% das pessoas vão usar. E se a gente tem uma intervenção que todo mundo pode fazer, muito mais barata, que pode ajudar no tratamento que já existe? Claro. Então, por que a gente pensa no câncer como uma doença mais de comportamento do que genética? Mais de estilo de vida do que... Mudou a partir dos anos 70. Houve um aumento exponencial da obesidade, da hipertensão, do diabetes tipo 2, das doenças autoimunes, do Alzheimer, da gota, da hiperuricemia, do câncer, curvas iguais. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, isso é uma observação, a gente pode testar. Então, vamos ver se a obesidade aumenta o risco de câncer?
Pessoal, existem inúmeros casos, ninguém questiona isso. A obesidade aumenta o risco de câncer. Principalmente os obesos mais inflamados, né? Porque tem aquele conceito de obeso saudável. Eu não acredito nesse conceito, tá? Mas tudo bem, muitas pessoas acreditam nesse conceito. Mas a maioria dos obesos tem inflamação subclínica, não percebida, que a gente mede com exames. E tem resistência insulínica, que talvez a gente não vai ver isso na glicose, nunca vai demorar. Isso aí, o diabetes começa 12 anos antes, então você não consegue perceber isso assim dessa forma. Mas existem estudos mostrando que para cada centímetro de barriga que você ganha, você aumenta seu risco de câncer de colo retal e de vários outros tumores. Uhum. É sabido que os diabéticos têm uma chance 2 a 4 vezes maior de terem câncer durante a vida. Uhum. A glicose alta no pré-operatório, nos dias de hospital e no pós-operatório, piora o risco de morrer e de recidiva de câncer. Uhum. Ter glicose alta. O que há aí de comum nessas condições todas? Então, assim, a insulina, é sabido que a insulina é um fator de crescimento, é sabido que a insulina alta piora o prognóstico dos pacientes. Uhum. Os estudos em animais, existem vários estudos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, meta-análises de ensaios clínicos randomizados, legais, bem feitas em animais, mostrando que a resistência insulínica está ligada ao câncer. Uhum. Tá? E a insulina é estimulada pelo consumo de... Né? A insulina é estimulada pelo consumo de carboidrato. Carboidrato. Ultra refinado. Então, se a insulina é o vilão, né? A gente precisa olhar diferente para o câncer. Não dá para olhar do mesmo jeito da pirulito para menino com leucemia, tá? Claro. É complicado isso. Mas não tem nada que prove que pirulito vai piorar a leucemia. Será que não tem? Se a gente tem uma boa lida na literatura e nos tratamentos que existem hoje e nos estudos que estão sendo feitos com dieta cetogênica, eu digo para vocês que tem. E eu peço a vocês que estão me vendo, me mostrem estudos que provam que dar açúcar ajuda na quimioterapia ou que faça bem, que é segura. Vamos partir do pressuposto oposto, né? Será que açúcar não faz mal? Ah, não, mas açúcar a gente manda tirar, pode usar mel. Então, a ignorância científica das pessoas é absurda. Os próprios médicos não sabem, né? Que açúcar, mascavo, demerara, roxo, preto, qualquer açúcar é açúcar. Né? E que usar maltodestrina nos nutridrinks da vida, nos enxures da vida, em paciente com câncer, tem maltodestrina. Maltodestrina é açúcar. Que usar glutamina, aí a gente passa para um outro ladinho que eu vou falar para vocês, tá? Mas então, primeiro nós estamos falando sobre epidemiologia, por que não é só genético, tá? Então, eu não acho que nem é só alimentar, eu acho que é comportamental, o sedentarismo, o estresse emocional crônico, a falta de sono. A melatonina, tem estudos interessantíssimos de melatonina no tratamento de câncer, inclusive em humanos. Tem estudos em câncer de próstata super legais, em câncer de mama, melatonina em dose alta, tá? O sono é essencial. Os hormônios produzidos durante o sono são essenciais à nossa saúde. Então, o estilo de vida, pessoal. E a Isabel, ela trabalha muito estilo de vida, né? Ela fala muito sobre isso. Então, o estilo de vida todo influencia. Estar otimista com o seu tratamento de câncer influencia. As próprias emoções. No Canadá fizeram um estudo, não com câncer, eu não acho que não foi com câncer, mas as pacientes que receberam os cachorros no hospital tiveram melhor evolução do que os que não receberam. Então, você tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de grupo, né? Pessoas te dando força, chuta as pessoas negativas para lá, que chorando perto de você, manda embora. Faça planos. E isso melhora o seu sistema imunológico. Isso está provado, isso não é questão de discussão, isso não é holístico, nada disso. E não tem nada contra nada holístico também, não. Eu tenho minha religião, eu sou reikiana. Eu acho que todo ser humano tem que ter uma espiritualidade desenvolvida, uma humanidade desenvolvida, e o paciente com câncer precisa de força. Força espiritual, força de ânimo. Ah, mas eu sou ateu. Beleza, então pensamento positivo. Tá? Qualquer coisa positiva que melhore seus hormônios da positividade e reduza o cortisol. Porque isso vai influenciar na sua vida. Claro, as emoções positivas geram uma bioquímica a favor, pró-tratamento, não é? Pró-cura. E, pelo contrário, as emoções negativas funcionam como um agente infeccioso do sistema imunitário, portanto, inflamam-nos, tornam-nos mais debilitados, não é? Isso já não é uma hipótese sequer. Não, todo mundo sabe isso.
Não sabe. Então, a gente tem a alimentação errada, a síndrome metabólica, né? O diabetes, a obesidade, ovário policístico, que é uma síndrome de resistência insulínica. Tem outras doenças, como a endometriose, que ninguém dá valor, mas a endometriose é como se fosse um câncer, tem um comportamento muito semelhante, especialmente nas formas mais graves. Tem o mesmo marcador tumoral que o câncer de ovário. Então, tem componente de resistência insulínica na fisiopatologia e ninguém fala sobre isso. Então, pessoal, precisa acordar. O nosso estilo de vida está nos adoecendo. Não dá para fingir que o câncer é só genético. Isso já era. Milhões de dólares foram gastos nisso. Já chegaram à conclusão que esse caminho não está legal. Quem não quer tirar o pezinho ali é porque apaixonou, não quer dar a cara a tapa, é porque a pessoa tem que crescer muito, né? E bater muito a cabeça para ter humildade de perceber que não é o único caminho. É importante conhecer a genética dos tumores, eu concordo. É importante tentar desenvolver drogas-alvo, porque quando tem, pessoal, é um alento. Meu pai não tinha. Tem um monte de gente que se tem o câncer, ele responde mais rápido. E aí a gente pode bater com outras coisas, que essa é a ideia da nossa conversa de hoje, tá? Então, a epidemiologia do câncer relacionado ao diabetes, a síndrome metabólica, a resistência insulínica, a hiperglicemia, a glicose alta, antes de operar, durante os dias da cirurgia, no pós-operatório e durante a quimioterapia, está provado que pioram o prognóstico em humanos. Câncer de mama tem estudo a rodo, tem um monte de estudo. Então, a gente já entende aqui que tem alguma coisa errada, Janaína. Por que o meu oncologista falou que eu posso comer o que eu quiser? Claro. Né? Eu tenho um puro desconhecimento. Eu tenho um paciente que ele não usava insulina. Depois que teve câncer, usou corticoide, deixaram comer o que ele quisesse, estava ansioso, meteu a cara no doce, glicose foi a 300, 400, insulina. Eu tirei insulina na primeira consulta. Eu tirei insulina na primeira consulta. Olha, ele ficou bem, com low carb, né, em remédio. A célula cancerígena alimenta-se e reproduz-se de uma forma diferente da célula saudável, não é? Nós sabemos que aquilo que nutre a célula cancerígena são determinadas coisas, não é? Glicose e glutamina. Queres-nos contar o que é que alimenta uma e outra e porque é que a célula... e porque é que os corpos cetónicos são tão favoráveis preservando a célula saudável e não são um substrato interessante para a célula cancerígena? Então, pessoal, olha só. O Warburg, que é o Otto Warburg, foi um cara que era judeu, mas que descobriu, estudava muito sobre a mitocôndria, tá? Nos anos 20, 30. E ele ganhou um prêmio Nobel 1930 alguma coisa, 34. Ganhou um prêmio Nobel sobre a cadeia respiratória, que é a mitocôndria. A gente tem que imaginar a mitocôndria, por exemplo, aqui é porque eu não tenho, mas... a tal fábrica imagina... de móveis que tu gostas de falar. Imagina... isso aqui é uma célula, isso aqui é o núcleo da célula, e aqui, sei lá, vou colocar isso aqui. Imagina que isso aqui é a mitocôndria, ok? É uma organela dentro da célula. A célula é como se fosse... Minha mãe fez uma vez uma célula para mim de vela. Ela pôs macarrãozinho parafuso para ser a mitocôndria, pôs feijão para ser não sei o quê. Então, é como se fosse uma gelatina líquida. Tem uma capa, que é a membrana celular, que é toda feita de gordura, e isso vai ser importante para a gente. O interior da célula fica boiando lá um monte de coisa. O núcleo da célula, onde fica o DNA... separado, tem várias organelas que produzem proteínas, fabricam coisas, e tem a mitocôndria. A mitocôndria, ela não nasceu conosco na evolução das espécies e tal. A teoria é que a mitocôndria era uma bactéria que juntou com uma célula e desde então ela está conosco. Tanto que a gente consegue fazer um segmento, a mitocôndria sempre vem da mãe, né? Então, todas as minhas mitocôndrias são cópias da que veio da minha mãe. E a mitocôndria tem material genético também. A maioria dos tumores, inclusive, as mutações que mais ocorrem no DNA mitocondrial. Só que a célula, gente, ela é muito inteligente, ela tem toda uma capacidade de detectar a mutação e ligar o controle de autodestruição celular. Né? A gente chama isso de autofagia. Então, de quando em quando, a gente tem um tempo assim que o nosso corpo não está comendo o tempo inteiro, não está doente o tempo inteiro, e ele para olhar como nós estamos. As células que estão esquisitas, o nosso sistema imunológico vai lá e destrói. A própria célula esquisita tem um mecanismo de autodestruição. Quando não está, ela aperta o botão lá e ela morre. Quando está tudo dando muito errado, para evitar que apareça um câncer. Então, assim, a gente tem câncer todo dia. Todo mundo tem câncer todo dia. Só que o nosso sistema imunológico vai lá e destrói aquilo ali, a célula morre, né? Bom, nessa mitocôndria, a gente produz ATP.
ATP é uma moeda de energia, que é a adenosina trifosfato. Então, a gente usa isso para tudo, né? E como que a gente produz esse ATP? A partir de quê? Bom, a gente consegue produzir a partir da glicose. Geralmente, quando uma molécula de glicose que a gente come, que vem dos carboidratos, tudo que tem amido, né? Tudo que tem glicose junto, galactose, lactose, maltose, a cerveja maltose, frutose, né? Glicose. Inclusive, a frutose saiu um estudo recente mostrando que, inclusive, tem mais efeito em alguns tumores do que outros. Que também é muito ruim. Mel, agave, tudo isso aí é frutose, tá? Xarope de milho, maple syrup, tudo isso é açúcar. Bom, então você comeu alguma coisa dessa, banana, batata, arroz integral, e aí virou glicose, ok? Chegou aqui, eu não quero saber. Então o corpo é igual um banco. Se você deposita 1.000 euros em moedas de 1 euro, ou deposita em notas de 50 euros, para o banco tanto faz. Então, se a glicose chegou vinda do pão de batata, vinda do arroz integral, vinda do açúcar, tanto faz. A glicose entra na célula. Se você tiver... ela é quebrada, né? Ela é quebrada e ela é transformada em piruvato. Esse piruvato viaja para a mitocôndria, nossa mitocôndria. Então, tudo isso acontece aqui no pretinho, no citosol. Viaja lá para dentro. E lá dentro tem uma montadora super mega power poderosa que vai usar esse piruvato, ele vai ser usado junto com outras coisas formadas, né? No ciclo de Krebs, que é nos livros é uma bolinha, mas é um conjunto de reações químicas que produz outros componentes que vão entrar numa cadeia respiratória. Então, no frigir dos ovos, é uma expressão brasileira, né, que eu adoro, assim, no fim das contas, o que interessa? Interessa que, se a glicose quebrar em piruvato e esse piruvato não for para a mitocôndria, esse piruvato ainda pode fornecer 2 ATPs, tá? A gente fermenta isso e vira lactato. Quando você corre muito, fica queimando a perna, porque dependendo da velocidade que você corre, você não consegue, às vezes, acompanhar a necessidade da glicose de fermentação e produção de ATP, então o seu corpo fermenta e vira lactato, e arde, isso é lactato, tá? Então vira lactato, 2 ATP. Só que quando vai para a mitocôndria, vai mais 34 ATPs. Então, para nosso corpo, para nossa célula, é muito mais negócio usar a mitocôndria do que não usar, ok? O Warburg, ele identificou que a maioria das mitocôndrias de pessoas com câncer tinha alterações estruturais importantes. Então, às vezes, até funcionava uma parte da cadeia, outra não. Então, mas sempre tinha algum problema na mitocôndria. Obrigatoriamente tinha que ter um problema na mitocôndria. Então, aquela formação de 36 ATPs não acontece direito. Ou não acontece nada, tumores muito diferenciados, altamente glicolíticos, estágio 4, gravíssimos, ou acontece, mas não acontece eficientemente. Tá? Muitas pessoas refutam isso, mas eles usam estudos em culturas de célula. E a gente sabe que culturas de célula e estudos em tecidos em laboratório não são iguais ao nosso corpo. Tá? Bom, então, dito isso, ele pensou, gente, então uma célula cancerígena consome 44 vezes mais glicose. Lógico, aí vem o PET scan, usa glicose, por isso que capta mais, porque está usando glicose para tentar produzir energia, porque a célula cancerígena precisa de muita energia. Mas eu, no começo, pensava que, como o Cifre pensa como ele, mas quando a gente vai estudando um pouco mais, né, o que a gente percebe? Na verdade, essa glicose não é usada só para produzir lactato e não fica só fermentando ali. É interessante para o câncer fermentar, mesmo na presença de oxigênio, porque dessa primeira reação que eu falei que acontece aqui, tá? Saem componentes para a via de pentose fosfato, que é uma via de produção de DNA. Então, por que eu estou explicando isso? Eu tenho uma célula tumoral. Eu preciso de 2. Eu tenho que copiar isso tudo aqui e ter 2 para multiplicar. Eu tenho que copiar o citosol, eu tenho que copiar o núcleo. Para eu copiar o núcleo, eu tenho que produzir DNA. Para eu produzir DNA, eu preciso de pentose. São esses açúcares que fazem os pedacinhos, os tijolinhos do DNA. Então, o tumor não está só sobrevivendo. Ele tem que multiplicar. E por isso que a gente pensa no tratamento metabólico, e não só na dieta cetogênica. No final, vocês vão entender. Mas eu preciso que vocês entendam isso. Você sempre tem que ter na cabeça que para eu multiplicar essa célula, eu vou ter que fazer uma camada de gordura em volta, bilipídica. Eu vou precisar produzir DNA. Então, eu vou precisar de gordura, eu vou precisar dos tijolinhos do DNA, e vou precisar de tudo para produzir uma nova mitocôndria, tá? Beleza. Então, dessa fermentação, sai um monte de coisas importantes para a produção de novas proteínas para fazer a outra célula. Fora isso, se quebra até o final,
tem a produção de ATP, que o câncer precisa de ATP, a gente tem uma agenda, né? Ele tem que conquistar o corpo todo, conquistar o mundo. E por isso, né, o órgão pensou, nossa, então, vamos tirar a glicose das pessoas, né, que a gente vai curar o câncer. Mas ninguém deu ouvidos a ele. Primeiro porque ele era judeu, né, na Alemanha, numa época da guerra. Então, ele foi ridicularizado, apesar de ele ganhar um prêmio Nobel por ficar calado, né, porque depois ele começou a falar e ninguém deu ouvidos a ele, foi rechaçado. E aí muitas pessoas fizeram estudos em células, falaram, não, isso é besteira, o câncer não tem problema na mitocôndria. Mas tem sim, tem vários estudos mostrando que sim, tem. Tem proteínas como a cardiolipina, que ela é estrutural, né? A gente precisa de viga para fazer a casa. Ela é a viga dessa cadeia que produz ATP. Ela não está funcionando, não faz ATP. Né? Você pode ter uma mitocôndria lá. Então, eles descobriram que isso sim está certo. A maioria dos tumores tem algum problema na mitocôndria. Se ela vai respirar ou não, depende do tipo de tumor, do grau de agressividade, das mutações que ele tem. Tá? Então, a gente sabe que glicose é consumido no câncer, ok? É muito mais do que numa célula normal. Independente para quê? Aí vem a glutamina. Por que a glutamina? A glutamina é o quê? É um aminoácido que nós temos no nosso corpo, nos músculos. Nós produzimos a glutamina. A glutamina não é um aminoácido essencial. Ela é muito boa para a imunidade no intestino. A gente usa muito para quem tem problemas intestinais, né? Ela ajuda na imunidade de mucosa. Mas, infelizmente, ela é ótima para o câncer. Então, a glutamina, ela entra naquela via circularzinha de ciclo de Krebs que eu falei, que faz um monte de componentes para produzir ATP. Ela entra e entra direto. Tem receptores de glutamina. Os tumores têm muito mais receptor de glicose e de insulina do que uma célula normal. E eles têm muito mais receptor de glutamina do que uma célula normal. Tá? A glutamina, ela pode entrar na via de produção diretamente de ATP, ela entra em alfa-cetoglutarato e entra ali. Ela pode virar glutamato, que é um neurotransmissor no cérebro, ficar guardada e depois virar glutamina de novo. Então, no glioblastoma é pior ainda da glutamina, que é o tumor cerebral, que no cérebro tem muito glutamato, tem uma fonte de glutamina interminável. Então, como fazer? Não tem como tirar a glutamina, ela é importante para a imunidade. Se você não consumir glutamina, o tumor vai quebrar, você vai fazer quebra muscular para o tumor ter a glutamina dele. Então, não adianta você não usar a glutamina. Tirar a carne vermelha da sua dieta. Sim. Não precisa tirar a carne vermelha toda da sua dieta. Tem tumores, né? Tem tumores que convém reduzir um pouco mais, porque tem mais glutamina na carne vermelha. Mas não adianta, no frigir dos ovos, o que eles viram? Que quando a gente tira a glutamina, o câncer vai do mesmo jeito. Agora, tomar glutamina para evitar mucosite, afta, aí não, amigo. Tomar suplemento nutricional, whey protein, que já é enriquecido com glutamina, aí não, meu amigo. Tá? Aí, não. Então, a gente usa drogas que inibem a atuação da glutamina, que é o final da entrevista que a gente vai discutir no final, né? Sobre isso. Mas aí, só para vocês saberem que a gente faz, sim, alguma coisa sobre esse assunto. E o câncer usa lactato. O próprio lactato produzido pela fermentação da glicose, que eu expliquei, ele é reutilizado pelo câncer, ele pode ir para a mitocôndria e ser utilizado, ou ele vai para o fígado, e o fígado transforma em glicose de novo, chama ciclo de Cori. Então, o lactato alto é o marcador de pior prognóstico no câncer. Se a gente conseguisse algum meio, remédio ou dieta que reduzisse a produção de lactato, isso talvez pudesse ajudar na evolução do câncer, era menos um combustível, né? Será que existe alguma dieta que reduz glicose, disponibilidade de glicose? Nunca vai ter como zerar, né, gente, que o fígado produz glicose. Será que a gente consegue reduzir glicose e reduzir glutamina sem tirar da dieta? E a gente ainda consegue reduzir lactato? E o último combustível que as células é a gordura. A gordura ela é menos utilizada para fazer energia, mas mais utilizada em forma estrutural, para fazer a camada bilipídica das organelas, da célula. Mas a gordura, alguns tumores conseguem usar ácidos graxos como fonte de energia. Quais? As células tronco tumorais. Né? Que são as... Eu não sei se vocês aquele desenho aí em Portugal, Pink e o Cérebro. É um desenho no Brasil que a gente tem dois vilões, que um fala, um é o cérebro, ele fala, a gente vai conquistar o mundo, né? A célula-mãe é o Pink, é o cérebro, né? O que faz, que pensa, que fica lá, que vai gerar metástases. Inclusive, a célula-tronco é resistente à químio e à radioterapia. Porque ela não tem um metabolismo tão acelerado, que ela não usa tanta glicose, ela tem resistência à químio e à rádio. Então, tem vários estudos, 2021,
de estudo saindo sobre a importância de avaliar a célula-tronco. Ela não está sendo abordada. Ela é responsável pelas recidivas. O que fazer para tratar a célula-tronco? A gente pode conversar sobre isso. Mas vocês têm que entender que o câncer usa gordura também. Mas o tumor, em geral, a maior parte do tumor usa glicose. O tumor, ele recruta células em volta dele para trabalhar para ele. Então, a gente tem um macrófago associado ao tumor, que é uma célula do sistema imunológico. Por quê? Porque senão o nosso sistema imunológico vai lá e destrói ele. Então, ele convence o macrófago a ser amigo e trabalhar para ele. E aí o macrófago produz hormônios e substâncias químicas que são anti-alérgicas, como se diz. Não anti-inflamatórias, porque o tumor ele quer inflamação, ele precisa de uma inflamação rolando, porque ele quer caquexia, ele quer que você perca músculo, ele quer glutamina, mas é uma ação anti-alérgica, como se diz, de tolerância, para que o seu sistema imunológico não ataque o seu tumor. Então, esse macrófago, ele muda o perfil e vira como se fosse parte do tumor. Ele faz o fibroblasto, que é uma célula estrutural ali, fica ali estruturando tecidos, né? Comer a própria mitocôndria, ele faz mitofagia e passa a fermentar só para ele. Então, por exemplo, a célula-mãe, que precisa de muito lactato, mas ela não vai fermentar a glicose, ela transforma o fibroblasto em volta do seu corpo, que era saudável, faz ele perder a mitocôndria dele, ele não tem opção, senão fermentar, e ele vai produzir muito lactato para ela. O lactato é importante, gente, porque ele acidifica o meio extracelular e faz a célula ficar frouxa, para ela sair andando, para ela sair, cair no sangue e fazer metástase. A célula, ela é ancorada. Tem umas proteínas, tem uma chama ecaderina. Você vai ficar gravado, você pode assistir 1000 vezes, tá? Eu sei que é difícil, mas é porque se tiver médico assistindo, eu queria que soubesse isso. A ecaderina, eu penso numa cadeira. Ela ancora a célula, qualquer célula, na matriz, né? Na base, na membrana basal, que é onde elas ficam organizadinhas, assim, bonitinhas. É tudo organizadinho. E daí o câncer tem que soltar isso. Então, ele para de expressar essa ecaderina. A gente até testa isso no câncer de mama, né? Presença de ecaderina. Aí parou, soltou aqui, mas ela ainda está presa na gelatina em volta. Como que você faz? Então, você tem que produzir um ácido para corroer essa gelatina, para ela ficar solta e, eventualmente, ela não sai andando, não tem pé, né, gente? Mas ela tem fluidez, a célula, né? Então, ela chega na beiradinha do tecido e ela cai no sangue, tá? Então, como que ela faz isso? O lactato produzido pelas células tumorais e por esses fibroblastos associados ao tumor solta ela e deixa ela metastatizar. Tá? Existem enzimas, chama metaloproteinases. Essas enzimas que ajudam a degradar. Elas agem em meio ácido. Mas não é o sangue que está ácido, gente. É bem micro, é do lado da célula. O sangue não está ácido. É a célula. Então, assim, não tem muito o que fazer. Não adianta você ficar tomando bicarbonato, porque se você não resolver a produção, você não vai dar conta de fazer isso. Entendeu? E, às vezes, o sangue, às vezes, muda o pH, mas o tecido está em outro pH. Os controles são diferentes, são generais distintos. Portanto, aquela teoria da dieta alcalina é mais um mito, não é, Janaína? Eu não acho que seja um mito, não, tá, Isabel? Não, assim, a gente pode vir aqui discutir isso. Existem várias teorias sobre a teoria pH-cêntrica, mas não no sentido da palavra. Eu acho que é mais... Vamos deixar essa discussão para uma outra hora. Eu achava que era total picaretagem, até 2 anos atrás, até eu começar a ler sobre o assunto, mas isso gera tanta... tem que falar muito, assim, explicando, para não gerar. Mas, a princípio, não adianta nada beber água alcalina se tudo isso está acontecendo e você não faz nada sobre isso. A princípio é isso. E não há comprovação científica da eficácia, mas há vários estudos, vários grupos estudando a teoria pH-cêntrica do câncer. Depois, se você jogar no PubMed, você vai ver muito estudo sobre teoria pH-cêntrica do câncer. Existe estudo, sim. Tem um racional. A acidez atrapalha, sim. Tá? Mas eu acho que o seu sangue nunca vai mudar daquele range de pH, mas você consome buffers. 7,45. Mas a gente consome buffers quando você tem uma dieta mais ácida, né? E o rim trabalha muito para ajudar nisso também. Mas eu não acho que, assim, não é meu foco no momento. Certo. Então, pensando aqui no recrutamento. Então, recrutou macrófago, recrutou fibroblasto, e recrutou linfócito. Vocês estão ouvindo muito falar de linfócito no Covid, linfócito T. O linfócito T é o soldado da infantaria, que chega com a faquinha ali, ó, para matar o inimigo. É o linfócito T que vai cara a cara no câncer e matar ele na hora que tem que destruir a célula. E como o macrófago, outra célula, né, do sistema imunológico, produz substâncias antialérgicas que vão aumentar a tolerância, né, do nosso corpo com câncer, muda o perfil do linfócito T. Ele muda o perfil e passa para ser um perfil mais inflamatório, mas inflamatório em geral. Ele não consegue ir lá e
matar o tumor. Então, ele ajuda também. Aí, essa célula, tá? E essas células, às vezes, estão comendo glicose, mas a célula tumoral não está. No linfoma é muito comum isso. O linfoma de Hodgkin tem estudos mostrando isso, que o tumor em si não está comendo glicose, ele está comendo gordura e glutamina, muita glutamina, mais glutamina do que tudo. E as células em volta todas glicose, mas elas são importantes para o tumor. Então, você atrapalhar o funcionamento dessa estrutura toda em volta do tumor, dessa rede de trabalho, tem efeito na ação do tumor também, pode ajudar, inclusive, na metástase. Né? Então, Janine, então, se o linfoma, a célula não consome glicose per se, não adianta fazer a dieta cetogênica. É lógico que adianta. Porque toda a estrutura em volta precisa da glicose muito, porque está fermentando para produzir lactato. Então, só para vocês entenderem que, às vezes, vai ter um estudo que fala assim, não, é mentira a dieta cetogênica. Olha aqui, ó, a célula, né? Essa Red Steinberg, ela não come glicose. Né? Então, bom, então, mas a maioria... Mergulhemos assim mais profundo neste tema, que é assim, não há ainda, tanto quanto sei, tanto quanto julgo saber, ensaios clínicos randomizados em humanos, apenas em animais, não é? Mas há fortes evidências já em humanos... sim, há ensaio clínico randomizado em humano. Já ensaio, ótimo. Foi publicado esse ano, no final do ano passado. O Cifre postou um ensaio clínico randomizado de dieta cetogênica e tratamento metabólico. Ele faz um tratamento metabólico mais simples. Ele usa metformina. Ele usa, às vezes, 2-DG, que é um concorrente da glicose, né? E a dieta cetogênica em câncer de mama. Eles mostraram melhora de prognóstico em pacientes com câncer de mama não metastático. Teve mudança... Como é que a dieta cetogênica opera? Qual é o benefício? Então, vamos lá. Mostrei para vocês como que acontece a mecânica lá no micro do tumor, né? Beleza. O que a dieta cetogênica faz? Tá bom? A dieta cetogênica, a gente restringe carboidrato para menos de 20 gramas de carboidrato por dia. Isso é muito pouco. Ah, então não tem nenhum carboidrato? Tem abobrinha, tem brócolis, tem algumas folhas. Tem carboidrato. A questão é a pessoa estar em cetose mais alta possível, que não adianta só estar em cetose. Tá? Mas o que é isso? Quando a gente restringe o carboidrato, o nosso corpo ele usa perfeitamente gorduras como forma de energia, que são os ácidos graxos, da quebra das gorduras. Tá? O músculo cardíaco usa, o músculo esquelético usa, o corpo todo usa. Pequena parte do cérebro realmente precisa só de glicose, o resto, tipo 70%, pode viver muito bem com ácidos graxos. E essa quantidade de glicose que o cérebro precisa não tem nada a ver com a quantidade recomendada de carboidratos de 130 gramas. Então, esse tal dos 130 gramas que inventaram é porque isso daria a quantidade de glicose que eles achavam que o cérebro precisava. Mas a própria American Diabetes Association já escreveu no Guideline de Diabetes que eles não sabem qual a real necessidade de glicose do cérebro. Então, eu falo para vocês que vindo da dieta é zero. Eu já fiz uma dieta carnívora de 4 meses com zero qualquer vegetal. Só ovo e carne. Foi uma das épocas que eu mais rendi no meu trabalho. Já é provado que não precisa de glicose. A glicose não é... O carboidrato não é um nutriente essencial, isso está no guideline americano. Está escrito lá, o carboidrato não é... O que precisa, não é? Não é. Aí o fígado produz a glicose, ok? Que é necessário. Esses ácidos graxos, parte deles passa pelo fígado e o fígado transforma eles em corpos cetônicos. Os rins, teoricamente, também conseguem fazer isso. Então, alguns tumores renais consomem corpos cetônicos como forma de energia. Alguns tumores renais. São poucos estudos mostrando isso. Então, a gente não poderia fazer uma dieta cetogênica sozinha num câncer de rim. Ela teria que ser feita junto com outras coisas. Entendeu? Nem sempre a dieta cetogênica é tão essencial. Depende do perfil do tumor. O câncer de próstata, no início, ele come glutamina. Quando ele é metastático, ele come glutamina e glicose. Aí você tem que entrar com a cetogênica. Então, os tumores também mudam, tá, gente? O perfil metabólico muda por causa daquela questão de mutações que a gente falou no começo. Mas, então, a gente come mais gordura, pouca proteína, eu vou falar da proteína, pouca proteína e pouco carboidrato. Essa gordura, parte é utilizada normalmente, os ácidos graxos são utilizados, parte vira corpos cetônicos pelo fígado e o cérebro usa muito corpos cetônicos. Eles são estabilizadores de humor, então melhora o bem-estar no câncer. Tem estudos em humanos, randomizado, em câncer de ovário e endométrio, em mulheres que fizeram dieta cetogênica, melhorando a qualidade de vida em câncer terminal. Melhorando a qualidade de vida e melhorando o bem-estar e a fadiga mental. E física. Tá? Isso em humanos que eu estou falando aqui.
Ele é anticonvulsivante, então pessoas que têm muita convulsão, tumor cerebral, ela é sensacional para desmame e redução de corticoide. Não sei se vocês sabem, mas o corticoide piora o prognóstico no câncer, ele só é usado para reduzir edema, porque o edema mata mais rápido. Mas o uso do corticoide, piora o prognóstico em humanos. A própria droga piora o prognóstico. E ela é usada de rotina em vários tratamentos, porque sem ela não dá, porque as drogas são tão tóxicas, né, que não tem jeito. Então, se tem que usar, paciência. Então, mas se você faz uma dieta cetogênica que diminui a inflamação e permite o desmame mais rápido do corticoide, já é interessante, né? Tem estudos com tratamento metabólico em que não foi usado corticoide para glioblastoma, publicado, que é o estudo, é um relato de caso do Ahmed, é o Saka, que fez tratamento metabólico. Então, assim, a dieta cetogênica, ela age estabilizando o humor, ela age como anticonvulsivante, ela é anti-inflamatória, ela inibe um conjunto de enzimas e de processos químicos no corpo que chama inflamossomo NLRP3, que é o mesmo que mata no Covid, inclusive, olha que legal. É o mesmo do AVC, do acidente vascular cerebral. Então, a dieta cetogênica no pós-AVC reduziu o tamanho do AVC em humanos, tem estudo em humanos. Então, no câncer, ela é anti-inflamatória, ela preserva a massa magra, tem vários estudos demonstrando que o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, preserva músculo. Então, essa conversa de que tirar carboidrato vai perder músculo é conversa fiada, não há evidência científica que respalde esse argumento. Há evidência do contrário. Do contrário. Inclusive em pacientes com câncer terminal. O que influencia na massa magra é exercício, nem que seja fisioterapia, eletroestimulação, pilates, qualquer coisa isométrica de resistido. Evitar exercício aeróbico nessa fase. Comer proteína adequada. E a gente sabe que a proteína adequada para manutenção de massa magra não é tão grande assim. 0,8 por quilo por dia resolve. Para manter, para ganhar não, mas para manter. E calorias. Então, muito do que acontece é que os pacientes não têm fome. O câncer produz hormônios que tiram a fome. Isso é a caquexia do câncer. Os quimioterápicos são anorexígenos. Alguns quimioterápicos alteram o paladar. A pessoa fala que está com gosto de pneu na boca, de gosto metálico. Então, tudo que ela gostava de comer, ela não gosta mais. Ela está com câncer, falando que ela vai morrer, ela não come. A depressão do diagnóstico também tira o apetite. Então, todo mundo quer colocar a culpa na dieta cetogênica, né? Mas tem estudos mostrando que em pacientes que fizeram dieta cetogênica, inclusive suplementando aminoácidos sem a glutamina, que a gente tem aminoácidos sem glutamina, suplementos, né? Preservaram mais massa magra do que quem não fez. Então, tem estudos comparando, inclusive em câncer de pâncreas, tá, pessoal? Que é um câncer tradicionalmente que dá caquexia. Então, eu falei a história do meu pai para vocês entenderem minha motivação. Não é ela que respalda as minhas condutas médicas ou a minha orientação de estudo. Então, isso é uma coisa que eu bato pé, as pessoas precisam estudar. As sociedades de oncologia escrevem nos guidelines que o carboidrato é importante para músculo, que se tirar o carboidrato você vai perder músculo, e que a perda de peso é músculo e água. Está provado que a dieta cetogênica queima gordura. A dieta cetogênica reverte esteatose hepática, ela queima a pior gordura, é a que alimenta o seu câncer. Tá? Então, olha, e onde é que entra aqui o jejum intermitente? Também é a outra face da mesma moeda, não é? O jejum tem benefícios a mais. Ainda mais. Então, o jejum. O problema do jejum é que nem todo mundo pode fazer, porque não consegue comer as calorias na janela. Mas aí a gente tem a Fast Mimicking Diet, que é uma dieta de muito baixa caloria, que a gente faz em momentos pontuais no tratamento, que é como se a pessoa estivesse jejuando. O Walter Longo fez ensaios muito interessantes sobre esse assunto. O jejum, pessoal, é simplesmente não comer, tá certo? Mas a gente pode fazer um jejum com pouca caloria. É tão pouca caloria que você entra em cetose, ela facilita a cetose, aumenta a cetose. Por que tem que aumentar a cetose? Alguns estudos mostram que a gente tem que fazer um cálculo que chama GKI, que é o índice cetona-glicose. E que a maioria dos estudos nos quais a dieta cetogênica não teve benefício, o GKI estava alto demais. Ou seja, a pessoa estava ou em cetose, muito pequena, muito leve, ou até estava em cetose, mas a glicose estava alta por causa do corticoide. Então, a gente quer um GKI para doenças na qual a cetose é terapêutica, como Alzheimer, câncer, epilepsia, um GKI abaixo de 1. Se ficar abaixo de 3, está ótimo.
Em geral, o GKI do povo que faz low carb no câncer fica em torno de 30. Então, a low carb não resolve, tá? Sozinha, né? E aí é o final da nossa conversa. Sozinha não resolve, ajuda, mas não resolve. Então, se você quer uma cetose terapêutica, se você realmente precisa preservar a massa magra com a retirada do carboidrato, quanto mais cetose, melhor. Né? E o jejum facilita entrar em cetose, porque você queima o resto do glicogênio muscular, que é a reserva que a gente tem de carboidrato no músculo. Enquanto ele não é queimado, você não entra em cetose. Então, o jejum ajuda muito nisso, mas o jejum ajuda em outras coisas. Quando a gente jejua, as células, gente, elas entram em estado de senescência. O que é isso? Se eu sei que vai chegar uma tempestade de neve fora da minha casa, eu vou ficar sem comer durante uma semana, eu imediatamente vou pensar no que eu tenho, vou comprar o máximo que eu posso, vou pôr ali, tá? Ok, então isso tem que durar. Então eu vou racionar. E eu não vou malhar, não vou fazer nenhum exercício, porque eu sei que eu vou ficar com mais fome, né? Que exercício físico dá fome. E é isso que o nosso corpo faz. Então, quando a gente jejua, é como se o corpo entendesse, ok, não vai ter suprimento, eu vou reduzir as atividades que não são essenciais. Então, o cabelo para de crescer, né? Ele pode até cair, porque não é essencial. As células intestinais param de se renovar com tanta rapidez, né? A cada 3 dias, a gente renova quase um tanto da pele toda da pessoa. A gente vai reduzir a nossa temperatura basal, né? A tireoide dá uma desacelerada, porque a gente está em jejum, né? Isso é normal, quando a gente volta a comer, tudo volta ao normal. Em jejuns curtos, pelo menos, é assim. Quando a gente usa um quimioterápico, a maioria dos quimioterápicos, né, que são utilizados, eles agem nas células que se replicam rapidamente. Eles agem, seja na replicação do DNA, em algumas fases, né, da replicação, elas são citotóxicas para o DNA, elas fazem mal para o DNA. Por isso que cai cabelo, por isso dá diarreia, muita diarreia, né? Porque esse quimioterápico está fazendo isso. Porque a sua célula está proliferando. Agora, se você jejua, quando você faz a quimioterapia, suas células entram em senescência, de certa forma, elas ficam mais protegidas do quimioterápico. Então, além de você aumentar os níveis de cetose, os efeitos colaterais de alguns quimioterápicos, inclusive em células sanguíneas, aí em animais, diminuiu a citopenia pós-quimioterapia, plaquetopenia, anemia. Não tem jeito. Eu tenho vários pacientes que fazem cetogênico que dá anemia mesmo. Tem uns que são muito monstruosos os tratamentos. Mas, teoricamente, ajudaria nisso também. Tá? Diminuiria os efeitos gastrointestinais. Você nem vai estar com fome mesmo na quimioterapia, você está passando mal, né? Então, o jejum é interessantíssimo na quimioterapia. Às vezes, a gente não faz tanto jejum, os pacientes ou jejuam todo dia 16 horas, mas na quimioterapia, eles vão em jejum para a quimio, ficam em jejum 24 horas, só vão comer no dia seguinte, fazem 36 horas de jejum. Eu tenho pacientes que fazem 5 dias, né, que a quimioterapia dá 3 dias, eles fazem 5 dias de jejum. São pacientes que são mais gordinhos, tem caixa para queimar, eles podem fazer isso. Né? E tem pacientes que não podem fazer isso, não devem jejuar. Então, então o jejum não é para todo mundo? Não. Você tem que ter um médico com você, porque a sua ingesta calórica vai estar reduzida, porque não adianta fazer cetogênica hipercalórica, porque o câncer usa gordura para ficar produzindo mais celulinhas e as células tronco vão usar a gordura para elas. Então, você vai usar uma dieta hipocalórica, o suficiente para você não perder muito peso. Se você não pode perder peso, ela não vai ser hipocalórica, ela vai ser normocalórica, para manutenção de peso. Ela vai ter a proteína adequada para você, eu vou falar de proteína daqui a pouco, e vai ter pouco carboidrato. Se você jejua demais, aí você vai perder massa magra, que é o que a gente não quer, porque o tumor já faz isso, a quimioterapia já faz isso, e se você ficar caquético, você vai morrer. Porque piora a mortalidade, perder massa magra. Então, é uma luta, é um equilíbrio, precisa de nutricionista, de médico com experiência, uma equipe multidisciplinar. Quanto mais alto o GKI, menos massa magra você perde, desde que você esteja comendo calorias para manter a massa magra. Um oncologista me questionou isso, porque a fulana perdeu muito peso. Eu falei, perdeu porque ela não quer comer, porque ela está passando mal por causa da quimioterapia. A gente já colocou dieta de 3 em 3 horas, fraciona a dieta cetogênica para ela conseguir comer as quantidades e dar suplemento. Ele, eu achei que ela estava fazendo só a dieta. Não, ela não está fazendo nem a nossa dieta, ela não está fazendo dieta nenhuma, ela não está comendo, ela não consegue comer. É difícil lidar com câncer, né? Então, a gente tem que garantir a nutrição do paciente. Isso é muito importante. Né? E o jejum, ele vem como um aliado. E às vezes, se a pessoa não puder jejuar, ela faz o Fast Mimicking Diet. Né? A Maíra Soliani, aqui no Brasil, ela é minha parceira nisso, né? A Daniela Godoy também. A Kátia Fávero também. Já entrevistei a Maíra também sobre o jejum. É sensacional o efeito E o jejum, ele promove a autofagia.
O jejum é anti-inflamatório. O jejum vai fazer com que o nosso corpo volte a enxergar o tumor. E aquelas células que estão recrutadas, elas não vão ter tanta glicose para trabalhar. Então, isso desestrutura muito a função do câncer como um todo, como entidade. Não é como a célula neoplásica. Não existe isso, a célula neoplásica, Mar. Ela recruta muita coisa em volta dela. Por isso, não adianta pegar uma célula neoplásica e colocar no meio de cultura para estudar, que não é a realidade. Não é a realidade do corpo humano, não é? Olha, pegando nesse gancho da proteína que tu falaste, o que é que tu tens a dizer? Há muitos profissionais de saúde, muitas pessoas, e inclusive profissionais de saúde, que acreditam que a carne causa cancro. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Eu não tenho nada a dizer, os estudos já dizem. Tem estudos gigantescos. Porque o problema, gente, é que a escola pública de Harvard... Eu sei que este assunto te mete com os cabelos em pé. Não, a escola pública de Harvard tem um vegano como chefe lá. Sim. Então, tem um viés de publicação horrível. Mesmo assim, ele não consegue provar isso. Porque o que acontece? Os estudos que falam que carne causa câncer, na verdade, eles não podem falar que causa porque são estudos observacionais, não tem controle nenhum. Associativos. Eles são associativos. É o mesmo tipo de estudo que fala que café causa câncer de pulmão. Ter um cinzeiro em casa causa câncer de pulmão. Gente, vamos jogar o cinzeiro fora. Tá, esse tipo de estudo que fala isso. A gente tem critérios de Bradford Hill. São variáveis de confusão, não é? São variáveis de confusão. A gente tem os critérios de Bradford Hill, né? Que é o seguinte, será que vale a pena até testar uma coisa? Então, tem uma associação forte de café com câncer de pulmão. Tá. Se você bebe muito café, você tem mais câncer de pulmão? Talvez. Se você... É progressivo, não é? Progressivo. Se você tirar o café, você não vai ter mais câncer de pulmão? Não. Então, você tem que ter vários critérios, né, de dose, de aumento de dose, de presença, ausência, e a gente vai somando esses critérios de Bradford Hill, e no final a gente tem um número, um valor, que vai mostrar se vale a pena, se essa associação é forte o bastante. Pra vocês terem uma ideia, a associação de cigarro com pulmão é tipo 20. A associação de carne com câncer é 0 alguma coisa. Ou seja, nem tem uma associação forte. Tá? Não existe associação forte, é uma associação fraca. Uma vez retirada a carne processada desses estudos, ela desaparece. Isso é muito relevante, porque o estudo observacional, pessoal, ele não tem a capacidade de inferir causalidade. Quem não sabe patavinas do que eu estou falando, por exemplo, sabe nada, faz o curso do José Neto, da SBE Academy. Lá vocês vão aprender tudo isso. Vocês têm que ter pensamento crítico, não dá mais para acreditar em conversa fiada. A medicina acabou. Tá? Hoje é medicina baseada em eminência e religião. A gente tem que... E eu sou uma pessoa muito religiosa, tá? Mas a gente tem que separar as coisas. Né? Então, quando não há associação, não pode haver causalidade. Se uma coisa não tem nada a ver com a outra, como pode ser que ela vai causar a outra? Com certeza. Agora, se tem associação, pode haver causalidade, vamos investigar. Há uma associação forte? Então, ok. Tirou a carne processada, não tem associação. Então, pessoal, esqueçam a carne. Não interessa se ele é preta, branca, amarela, se é salmão do Japão, não interessa se é atum de 20 milhões de dólares, não interessa, esquece. Vamos para carne processada? Qual é o tipo de carne processada que os americanos comem nesses estudos? Salsicha de hot dog, pepperoni da pizza, bacon de supermercado com fumaça líquida e açúcar. Opa! Alguém come salsicha de hot dog sozinha? Sem ketchup e pão de hot dog? Alguém come hambúrguer sem batata frita, sem refrigerante? Eu como hambúrguer artesanal sem pão, sem nada com salada, mas usual, né? Dessas pessoas. Esses estudos são populacionais, são muito longos, de anos a fio. Então, quando a gente vê a carne processada, na verdade, a associação também é fraca, tá? Ela marca um comportamento de fast food. Claro. E aí sim, meus amigos, aí gordura com açúcar, aí mata mesmo. Pode ser a melhor gordura que for, tá? Então, fast food é gordura ruim com açúcar. Vai ter gordura saturada? Vai. Vai ter gordura hidrogenada? Vai. E vai ter açúcar. Então, e carboidrato. Então, essa é a pior combinação para quem quer ter câncer. Então, se carne processada marca um comportamento, então eu sou proibida de comer bacon artesanal? Lógico que não. Porque depende de como que é seu bacon artesanal. Você vai comer bacon o tempo inteiro? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, que comida de verdade não causa câncer, né? No sentido de que, se você come uma carne... não é grass-fed, o boi comeu só milho, ok. A carne que você puder comer, que seja o mínimo processado possível, é melhor do que comer fast food. Né? Então, essa foi uma pergunta que eu ouvi quando eu dei a palestra para uns 40 oncologistas, mas a carne vermelha causa câncer. Eu falei, pessoal, dá até dó, não dá nem para começar a falar. Então, nada que eu falei, eles ouviram, sabe?
Então, eu penso o seguinte, se você não quer fazer cetogênica com carne vermelha, faz com frutos do mar. É ótimo, tem quitina ajuda a evitar metástase. Peixe. Um peixe rico em ômega 3, tá? Saibam que o salmão tem mais gordura saturada que o azeite, tá? Mas tudo bem, vocês acham que... Vocês estão comendo macronutrientes, vocês têm que comer comida, gente. Saiu um estudo há pouco tempo falando isso. Parem de olhar para macronutrientes como comida, ok? Muito melhor. Mas, então, olha, a carne não é a questão. Ela não causa câncer. Apesar disso, e não podias ter sido mais clara na tua explicação, a dieta cetogénica, apesar da carne não causar cancro, a dieta cetogénica não é necessariamente hiperproteica, não é? Ou não deve ser. Ela pode ser. Ela pode ser para ganho de massa magra, o ketogains, né? Que é um método de ganho de massa magra em cetose muito bom. Então, eu prescrevo cetogênica ou low carb com 35% de proteína para muita gente. Acaba sendo uma cetocarnívora, né? E funciona muito bem para perda de peso. Mas o que acontece? Lembra que eu falei que não é só a questão da glicose, que é a questão da insulina? A insulina é um fator de crescimento. Então, eu vou falar duas coisas para vocês que talvez vocês não saibam, que estimulam muito a insulina. Uma delas é o leite. A proteína do leite, a caseína, ela estimula muito a insulina. E o leite tem IGF-1, que é um fator de crescimento que estimula o tumor. Então, quando a gente vai fazer uma dieta para câncer, a gente vai tirar leite, vai tentar não usar tanto iogurte, a gente vai preferir kefir, que é um iogurte fermentado. O kefir come caseína e come lactose. Mesmo assim, 150 ml por dia, 200, porque probiótico é bom para o intestino interfere no câncer, tá, pessoal? Tem várias bactérias no intestino que produzem substâncias que ajudam o câncer, ok? Então, é importante ter um intestino saudável. Não tem estudo mostrando que probiótico de cápsula ajude, mas comer comidas fermentadas, saudáveis, ok. Então, o leite é um problema. O queijo gordo, quanto mais gordo o derivado de leite, menos proteína e menos carboidrato ele tem. Mais gordura ele tem. Então, a gente vai permitir o queijo em poucas quantidades, né? A gente vai permitir o kefir, a gente vai permitir a nata, a manteiga, ok? Mas tem tumores agressivos que as pessoas optam, como elas sabem disso, de tirar completamente os lácteos, ok também. E a proteína. Então, a proteína, principalmente a do leite, a proteína do leite, quer dizer, estimula muito a insulina. Então, whey protein não usem no câncer. Não usem whey protein, pelo amor de Deus, não usem whey protein, tá? Usem aminoácidos de cadeia ramificada, aminoácidos diferentes, que não tenham glutamina e que não sejam do leite. Nesse caso, podem ser aminoácidos vegetais, né? Aqui no Brasil, tem o Aminos, da Central Pharma, e tem o Amino Greens, da Essential Nutrition, que é muito bom. Que é um sachêzinho de 10 gramas de proteína, que não tem glutamina e que não tem nada do leite. Então, eles já foram testados em pacientes humanos com câncer, em dieta cetogênica, não atrapalhou a cetose e o paciente manteve a massa magra. O caldo de osso mesmo tem um pouco de proteína, né? Chega a ter 8 a 10 gramas de proteína, embora tenha muita glutamina. Mas dependendo, é melhor tomar do que ter cãibra, passar mal ou sair do jejum. Então, é uma questão de custo-benefício. A gente não vai conseguir tirar totalmente, mas desde que você esteja usando, por exemplo, um inibidor de glutamina no seu tratamento, usar o caldo de osso eventualmente, evitar na quimioterapia, ok. Eu ainda prefiro o caldo de vegetais, que você faz o mesmo caldo de osso, mas sem o osso, só com os mesmos vegetais, para ter o potássio, o magnésio, né? E o sódio do sal. Então, a proteína, pessoal, ela estimula a insulina. Proteína é para crescimento muscular, né? Se você faz uma dieta com muita proteína, você vai estimular a insulina. Porque a questão é, uma pessoa saudável, ela vai estimular a insulina e vai estimular o glucagon, que é um hormônio contrarregulador, que é um hormônio que ajuda na perda de gordura. Se você faz uma dieta mais carnívora, com jejum intermitente, então não tem tanto problema. Então, quem faz dieta carnívora e jejua muito, eu não vejo nem a dieta carnívora como causa de câncer. Mas não há estudos a longo prazo para saber. Mas eu falo, vai ser carnívoro mesmo? Jejua. Eu faria assim, minha opinião pessoal. Agora, a proteína ela vai estimular mTOR. Então, não é só a questão da insulina. A gente tem genes e proteínas e enzimas que estão na via de crescimento tumoral, né? Tem a P13 quinase, a AKT, que tem a ver com o metabolismo da insulina, e tem o mTOR. Tem 2 tipos de mTOR, mTOR 1 e mTOR 2, são 2 complexos, né? Então, tem um que é ótimo, que é para ganhar massa magra e tal, e tem o outro que não é ótimo, que vai estimular a proliferação tumoral, crescimento e metástase. Então, a proteína em excesso, ela vai estimular esse outro mTOR. Então, se você faz uma dieta hiperproteica, isso pode ser ruim sim para o câncer. Então, a gente tem que restringir carne sim. É pouca carne. E como é que você vai viver de quê? Não tem jeito, tem que tirar carboidrato, tem que reduzir carne, tem que aumentar a gordura.
né? Gordura de fontes boas. Não tem que ficar comendo costelinha de porco o dia inteiro. Pode ser abacate, pode ser castanhas, pode ser azeite, o melhor azeite que você encontrar. Pode ser salmão. Salmão tem gordura pra caramba, gente, né? Eu acho que salmão o Mediterrâneo tem gordura saturada, tem mais gordura saturada. Azeite tem gordura saturada. Então, tem vários jeitos de fazer. Você pode comer frutos do mar. E você pode comer sua picanha também. A questão não é essa. A nutricionista vai passar o que você pode comer. Mas às vezes, eu tô vindo de uma dieta muito rica em carboidrato, eu não vou dar conta de fazer. Faz uma progressão de 2 semanas. Assim, é um tratamento que não tem uma comprovação científica em ensaios clínicos randomizados largamente, né? É mecanístico o raciocínio, já existem ensaios clínicos randomizados, poucos, mas faz sentido. Biologicamente faz sentido. Nos animais está estabelecido. Os veterinários têm a cabeça muito mais na frente que a nossa, né? E nós somos animais, tá, gente? Vocês sabem disso, nós somos animais também. Então, assim, vale a pena pelo menos prestar atenção no que está acontecendo ali. Não quer dizer que tudo se aplique, né? Mas a gente tem que prestar atenção. Depende muito da nossa alimentação e como nós evoluímos. Mas a gente restringe proteína, sim. A gente fraciona a proteína. A gente usa suplementos de aminoácidos para preservar a massa magra. É interessante usar. Por exemplo, você vai fazer 3 refeições no dia, 4 no lanche, ter esse aminoácido, não ser só um abacate, por exemplo. Então, a gente tem essa preocupação, mas restringe-se sim proteína. Agora, tem proteína pior? Tem. A glutamina, os BCAAs. O BCAA é altamente insulinogênico, então a gente toma BCAA para bombar na academia. Sabe-se que não aumenta o ganho de massa magra, mas melhora a dor pós-treino, né? Então, muita gente adora BCAA. Então, tem muita suplementação com BCAA nas coisas, né? Esses drinks que eles dão para paciente oncológico, tem muita porcaria, né? Então, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Olha, o que é que tu tens a dizer, então, aos teus colegas profissionais de saúde, médicos e não só, que dizem, como disseram ao meu pai, ao doente com cancro, para comer de tudo e beber de tudo à vontade? O que é que tu tens a dizer, assim, a esta recomendação? Eu tenho que dizer que isso está errado. No momento, eu posso dizer que é a minha opinião, porque eu não tenho um guideline sobre o assunto, né? Então, a minha opinião aqui, isso está errado. Eu acho que você tem que estudar mais, buscar alternativas. Assista essa aula, assistam minha aula de câncer, leiam, procurem, sigam pessoas que falam sobre isso. Né? A Nasha Winters é uma pessoa bacana. O livro da Jane, Starving Your Cancer, é um livro que mudou minha vida, esse livro. Eu estou fazendo o curso dela. Jane McLelland, ela é uma pessoa, assim, fora da caixa. Sobreviveu a um câncer de ovário estágio 4, está viva até hoje, tinha 3 meses de vida. E com certeza, e ela nem foca tanto na dieta, tá? É essa a questão. Então, a dieta é importante. Eu digo a você, se você não quer fazer uma cetogênica, pelo menos tira o que causa câncer, tira óleo vegetal, óleo de milho, canola, girassol, soja, tira isso, para de fumar, tenta comer orgânico, se tiver dinheiro, tira álcool, né? Assim, se tomar um vinho, bem 2 dedos de vinho não vai fazer mal no câncer. O problema é as pessoas enchem a cara, né? E tomam cerveja com malte e açúcar, destilado, né? Muito álcool, ele causa mutação. Não sei se vocês sabem disso, né, gente? Então, o vinho, eu não tiro vinho dos meus pacientes, 2 dedos de vinho, eu tiro, aí não dá. E também depende da função hepática, do quimioterápico, depende. Mas, assim, como comida de verdade. É açougue e sacolão. Pronto. Tira o resto. Tira açúcar, tira trigo, tira farinha refinada. Você quer comer carboidrato? Come uma batata doce ou inhame. Tá errado no câncer? Na minha opinião, está completamente errado. Tá? Mas é melhor do que comer pelo menos refinados. É comida de verdade. Tira doce, tira sorvete. Aqui no Brasil a gente tem sorvete bom da Avon, que tem até colágeno do caldo de osso, que é muito bom. Que é cetogênico. Aí não sei se tem, mas nos Estados Unidos tem um monte de sorvete cetogênico, porque às vezes uns estão até com um monte de química misturado também, que a indústria não é boba. Vocês têm que tirar o industrializado. Eu digo a vocês, estudem mais. Estudem muito. Conversem, procurem um médico que consiga guiar vocês, pelo menos, para vocês decidirem, porque eu acho que a decisão é sua, mas você tem que ter o direito de saber. Pergunta para o seu oncologista, esse remédio que eu vou tomar, quantos % de chance de eu responder a ele eu tenho? Quantos meses a mais de vida ele deu nos estudos? Ninguém pergunta isso para o oncologista. O oncologista nem sabe. E estão a falar de desfechos clínicos ou desfechos substitutos? Porque sabemos que não é a mesma coisa, não é? Eu vou morrer do mesmo jeito? Em quanto tempo eu vou morrer? Não, porque eu acho que sobrevida de meses, para o meu pai e para mim, foi ótimo. Claro. Então, eu não critico o remédio que aumenta a sobrevida. Se a cetogênica aumentar a sobrevida, só por isso eu acho que ela já vale a pena.
mesmo se ela não curar a pessoa sozinha, né? Então, Certo. mas a minha visão é de que qualquer tempo a mais com as pessoas, desde que você tenha qualidade de vida, e aí eu pergunto, esses quimioterápicos, às vezes, eles acabam com qualidade de vida para a pessoa viver um mês a mais de inferno. Exato. Então, quais são os efeitos colaterais do tratamento que você vai fazer? Nos estudos, quanto tempo a mais de vida eu vou ter? Vai interferir na minha sobrevida ou os estudos só mostraram diminuição de tamanho de tumor? Você tem direito de saber, né? E nesse caso, eu acho que você tem direito de saber que existem drogas com perfil de segurança muito maior, que a gente chama de repurposing drugs for cancer, que não tem ensaio clínico randomizado e nem vai ter. Tem no Clinical Trials agora o COC Protocol, tem no Clinical Trials, está registrado, já teve a primeira publicação, que é um protocolo que usa estatina, mebendazol, que é um remédio para verme que ajuda a diminuir metástase, porque ele atrapalha a migração, os microtúbulos da célula que fazem migrar e desprender, glifage e doxiciclina, que é um antibiótico que ataca a célula tronco tumoral. Não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre isso, acho que não, né? Já estamos a chegar a 2 horas. Podemos é marcar outra. Se tu estiveres de acordo, já estamos a chegar a 2 horas. Eu marco outra. Vou marcar outra. Começa a ficar apertado também. Fica cansativo. Ó, pessoal, então assim, tem drogas que, igual eu falei, o câncer tem que multiplicar e tem que produzir uma camada lipídica e mais DNA. Tem drogas que inibem essa produção nova de DNA da célula tumoral. Tem drogas que inibem a utilização de gordura pelo tumor. A gente consegue fazer uma dieta cetogênica usando estatinas, não é qualquer estatina, que é a droga para o colesterol. Tem estatinas lipofílicas, não lipofílicas, só uma delas que funciona, a outra atrapalha. É até interessante trocar a medicação, se a pessoa já está indo, trocar por uma que pode. Tem antibióticos que agem no metabolismo mitocondrial, principalmente das células tronco. Tem muita coisa que, em conjunto, talvez possa ajudar. A gente sabe que criança usa mebendazol 200 miligramas por dia, uma pessoa usar 100 miligramas por dia, acho que não vai matar, né? Já tem estudos com isso, mostrando segurança, na verdade, né? São drogas que já foram estudadas. Uma droga nova para chegar no mercado são 10 anos. 1% das drogas chega no mercado e chega desse jeito, sem provar nada. São drogas que já estão sendo usadas para outras doenças, que já têm um perfil de segurança, são usadas há muito tempo. Se elas têm alguma ação que pode ser usada em conjunto com suplemento no tratamento do câncer, são bem-vindas, por que não? Mal não vai fazer. O paciente tem que entender para que está sendo prescrito aquilo, que um antibiótico pode sim fazer mal, né? A gente tem que conversar com o paciente. O paciente tem que escolher. Olha, a evidência é essa, é uma evidência que ainda não é robusta. Estão sim, tem ensaios clínicos randomizados em andamento, tem uns que já foram publicados, são esses aqui. Eu mostro para o paciente, ó, nunca deixe de fazer o seu tratamento com o oncologista, que é o que está estabelecido. Jamais deixe de fazer o seu tratamento. Sim, eu queria fazer eu não deixaria sobre isso também, que é, apesar de todas as evidências dos benefícios da dieta cetogénica no cancro, se tu recomendas que alguém faça só a dieta cetogénica e que deixe os tratamentos convencionais? Não recomendo. Igual eu falei para vocês, tem tumores que comem corpos cetônicos, que seria contraindicação. Câncer de rim, por exemplo, eu não faço dieta cetogênica. Tem tumores que no início nem adianta, porque aquele tumor não está comendo glicose, está usando mais glutamina. Então, depende do tumor. Tem que estudar tumor a tumor. Eu pego um paciente, eu estudo o caso dele. Tem tumores e tumores. A dieta cetogênica sozinha não é comprovado que ela vai melhorar, vai curar o câncer. É sempre como adjuvante. É interessante que ela seja ajudada como adjuvante, porque ela melhora a ação dos quimioterápicos, ela protege da radioterapia. Eu nem falei isso. Os corpos cetônicos, eles protegem o tecido são da radioterapia, e eles, é uma coisa que eu não falei, que é importantíssima, tem que falar isso. As cetonas, elas entram na célula pelo mesmo receptor que joga o lactato para fora. Então, além de diminuir a produção de lactato, não deixa a célula jogar para fora o lactato, elas entram na célula. Nas células boas, normais, que estão ali, porque você sabe que a radioterapia não é num pontinho, né? Ela tem um efeito colateral todo em volta. Claro. As células que não estão cancerosas, elas podem usar gordura como forma de energia, a dieta cetogênica protege elas, é anti-inflamatória, tem menos lesão na radiação. E o tumor é o contrário. A cetogênica aumenta a inflamação, estresse oxidativo na célula tumoral e piora, potencializa a ação da radioterapia. Na minha aula eu mostro isso, alguns estudos em animais. Infelizmente não tem estudos em humanos, mas ela está sendo usada com a hiperbárica, que a gente pode falar em outro momento, de outras terapias, tratamento metabólico, o que envolve? Outras terapias que são usadas adjuvantes, ozonioterapia, bioterapia, oxigenoterapia hiperbárica,
a vitamina C endovenosa em dose alta. Tem várias coisas que podem ser feitas no momento certo, associado às drogas certas. Não, por que não usar antioxidantes? Por que não usar coenzima Q10 no câncer? Por que não usar N-acetilcisteína no câncer? Por que não usar vitamina C em dose baixa no câncer? Isso são outras conversas que a gente pode ter. Sim, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo que é coisa muito mais complexa do que eu pensava lá quando eu olhei meu pai, né? E que eu poderia ter feito muito mais por ele. Mas eu acho que aquilo serviu como uma ponte para eu buscar mais. Eu me considero uma estudiosa, não me considero uma especialista. De forma alguma, eu sei mais do que câncer, do que qualquer oncologista. Pelo contrário, eu acho que eu tenho muito que aprender. Eu sou endocrinologista, eu entendo de metabolismo. Mas eu sinto que o câncer é metabólico também. Eu acho que o oncologista tinha que ter um endocrinologista como parceiro, para decidir o tratamento juntos. Eu não vou interferir na escolha da quimioterapia que o oncologista vai fazer. Ele estudou para isso, ele sabe os remédios. Mas eu vou talvez passar um suplemento e vou discutir com ele o que você acha desse suplemento junto com esse quimioterápico. Né? Tem a doxiciclina melhora a eficácia de alguns quimioterápicos, esse antibiótico. Então, tem até antibióticos que ajudam, potencializam. Vamos conversar. O que eu queria, sabe, Isabel, é abrir o diálogo. Ele não existe. Infelizmente ainda, não é? Olha, ficaram vários temas por tratar, nomeadamente os tratamentos convencionais, radioterapia, cirurgia, quimioterapia, não é? Tu sabes imenso sobre isso, e os tratamentos mais modernos, como a Press Pulse Therapy. Gostava muito de ouvir sobre isso, mas também receio que, entretanto, fique muito longa a nossa conversa, que tu também tens os teus compromissos, a tua vida, e que as pessoas que nos ouçam também possam perder o interesse de ficar muito longa. Portanto, eu sugiro que nós fiquemos por aqui hoje, e se tu estiveres disponível, que nós marcamos outra conversa para aprofundarmos esses temas. Sim? Pode marcar. Quem quiser seguir-te pelas redes sociais, eu sei que tu também fazes consulta online. Queres deixar as tuas coordenadas? Como é que as pessoas te podem encontrar? Janaína Endócrino, meu Instagram. Janaína Endócrino. O meu programa de emagrecimento, para quem não conseguir consultar comigo, também é o Transforma.oficial, que sou eu, a Daniela Godoy, que é a nutricionista que trabalha comigo, e a Mônica Souza, que é uma coach. Eu trabalho na The Clinic Medicina, THE Clinic. Depois podia colocar isso nos links, medicina. Eu não tenho vaga de consulta mais para os próximos 2 anos, mas eu tenho uma lista separada de câncer, como quase ninguém atende, eu atendo, e tem uma endocrinologista trabalhando comigo, que sim, ela atende casos novos, que eu discuto os casos com ela. Então, a pessoa vai ter a minha opinião, que é a doutora Jordana Lopes. Ela atende junto comigo na clínica, mas ela não atende câncer, nem Alzheimer. Ela atende, assim, obesidade, diabetes, tireoide, muito boa em DM1, com low carb também. A gente está fazendo um trabalho com uma aluna minha de doutorado. Eu estou co-orientando um doutorado. Então, essa médica podem marcar com ela sem medo, e ela vai discutir o caso comigo. Vocês podem também falar, eu vi na entrevista da Janaína, eu queria saber a opinião dela, e aí a gente vai discutir, você vai ter a minha opinião no seu caso. Eu sou uma só, tenho um filho de 3 anos, não consigo não consegues acudir a tantas coisas. Mas câncer, se for câncer, como eu que estou estudando mais, eu atendo. Lembrando, pessoal, que isso não substitui a sua consulta com o seu oncologista, né? E que eu recomendo fortemente dar o meu telefone para o oncologista para conversar. Eu não tenho medo de tomar pedrada, eu quero conversar. Que maravilha. Olha, resta-me agradecer imenso a tua disponibilidade, dar-te a maior força para continuares esta causa. Obrigada. Porque realmente é uma delícia ouvir-te, tu sabes imenso, e falas disto com tanta paixão que de facto acho que o mundo só tem a agradecer-te, não é? Por levantares esta bandeira. E eu vou voltar a entrar em contato contigo, então, para agendarmos um segundo momento, uma segunda conversa, tá bom? Vamos sim, a gente fala dos protocolos que existem, né? Exatamente, vai ser parte 2 da nossa conversa. Depois tá bom, pessoal, muito obrigado por me aturarem por 2 horas. Um beijo enorme, muito obrigada. Nós é que temos a agradecer. Obrigadíssima. Até à próxima. Obrigada, um beijinho. gente. Até a próxima. Com licença.